Fala pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do Pode Saber. Hoje eu tô aqui com o Raniel Fernandes, E aí, galera, nutricionista. beleza? Cara, esse é um episódio que eu queria muito gravar. É um assunto que eu tenho cada vez mais me interessado, né, depois que eu larguei a vida sedentária. Então, tô indo religiosamente para academia. Quando dá tempo, eu ainda vou pro CrossFit, né? A gente vai falar de diferentes tipos de treinamento, da importância da nutrição esportiva e da fisiologia para performance esportiva, recomposição corporal, aumento de massa magra, redução de gordura. Então, Daniel, obrigado, cara, por Cara, eu que ter agradeço aí topado o aí. convite. Assunto que tá em alta, né? Tá em alta, tá Todo mundo tá bombando, querendo velho. O saber. mercado. Cada momento que passa, as pessoas têm mais curiosidade do A assunto, gente têm mais dúvidas. tava falando aqui em off, né? Esse é um mercado que é muito grande, aqui no Ceará especificamente, mas no Brasil de maneira geral. É o mercado fit, mesmo de fisiculturismo, de musculação, quando a Isso, gente olha perfeito. a indústria de suplemento, apesar daqui não ter o tamanho que tem em outros mercados desenvolvidos, tipo Europa e Estados Unidos, quando a gente vê em tamanho de mercado, o crescimento do mercado, a gente está crescendo a um ritmo muito mais acelerado, tanto em termos de venda de suplemento, como em termo monetário, ou seja, a receita que o mercado gera, como em quantidade de suplemento vendido, ou seja, tem mais pessoas aqui, Isso. está aumentando a demanda por esse negócio, e de academia também. Né? Então, Concordo, cara. Até pra te interrompendo um pouco, vai lá, vai posso lá. até validar isso daí, né? Como eu trabalho com isso. Então, assim, trabalho orientando compra de produtos, trabalho orientando as pessoas a fazerem mais atividades. Então, eu consigo ter esse retorno. Tanto comprei os produtos que tu pediu, comprei tudo, como comecei uma atividade física a mais, né? Tô fazendo modalidade a mais. Então, realmente isso daí é validado. Cara, bom que tu falou disso, né? Porque tu é nutricionista, tu atua, né? Isso. Tu tá na área clínica, mas se apresenta aí rapidão pro pessoal te conhecer melhor. Cara, para quem não me conhece, eu sou Raniel Fernandes, sou nutricionista formado pela Estácio. Me formei em 2019.2, então assim, me formei no meio da pandemia, no meio do caos. Minha formação lá, minha colação de grau foi online. Então a gente teve uma colação, eu colei grau no meu quarto. Tu formou quando, tu falou? 2019.2. 2019, ó, porra, então, ó, tu parece ser mais velho que eu, tu deve ter se formado alguma coisa antes disso. Foi 2019.2 veio a graduação da nutrição, que eu colei grau em maio, foi no meio da pandemia. Mas 2020. Mas 2020, exatamente. E teve outra graduação anterior a essa, que pouca gente sabe, e a gente estava conversando aqui em off, que foi em Ciências Econômicas. Coincidentemente, né? Que é a mesma graduação que tu tem, né, cara? É o que eu trabalho. Que lá eu entrei na UFC 2010.2, ou seja, eu prestei vestibular em 2009. E aí cursei de 2010.2 até 2016.1. 2016.1 eu fui para Educação Física, aí fiz um semestre de Educação Física junto de Economia, e 2016.2 eu comecei nutrição e eu já estava só na nutrição. Então tem uma parada meio embaraçada aí, mas foi isso. Então eu sou formado na Estácio, me formei aí praticamente em 2020, né? Recalculando as datas. Então estou atuando clinicamente desde então, desde 2020, e de lá para cá, cara, no primeiro ano foi só atuação clínica, de fato. 2020 inteiro. 2020 para frente, final de 2020 para frente, eu já comecei produção de artigos e livros. Aí hoje eu tô aí no meu 7º livro. Trouxe até aqui pra galera, pode apresentar aí, Aqui. pessoal. Ó, não, pô. 7º livro aí. Escritor Tá lindão, hein, Tá cara? bonito pra caralho. Eu tava elogiando aqui a diagramação. Não é E um um livro tema, tão e outro longo, tema mas também bem atual, muito né? conteúdo. Comportamental. Cara, apresenta. Já fala aí do. Então são 7 livros, esse aqui é o 7º, tenho 40 artigos publicados. Atualmente estou com 2 submissões em revisão. Provavelmente esse mês ainda viram 42. Pode dizer quais são os temas aí que vão ser Cara, publicados? eu posso dizer assim, o tema no sentido geral. Um é Sim. sobre estratégia de suplementação de jogador de futebol no intervalo de jogo. E o outro é sobre uma avaliação de vídeos no YouTube. Que eu fiz uma coleta de dados. Esse dado é interessante, cara. Fiz uma coleta de dados sobre. Peguei a paginação do YouTube, coloquei lá nutrição. E aí os vídeos que apareceram eu coletei e vi os vídeos eram feitos por profissionais da saúde ou por blogueiros e, enfim, influencers. Pô, gente, eu queria 14% falar era disso nutricionista contigo só. depois. E aí esse livro aqui é o meu mais novo livro, no Problemas Comportamentais e Nutrição. Esse aqui é o livro mais recente. Diagramado em primeira mão, acabei de pegar da gráfica. Além dos 7 livros, tem uns 40 artigos e eu tô com 6 pós-graduações e tô cursando mais 2. 6 pós-cursando 2. Pós-cursando 2. Então, assim, cara, eu posso falar em voz alta. Eu gosto de estudar, velho. Bom demais. Porra, tu gosta de estudar, fez daqui a alguns anos, talvez, um aninho, vão ter 8 pós-graduações na conta. E vai subir. Tá faltando o que aí? Mestrado, doutorado? Porra. Cara, eu não tentei essa área acadêmica, velho.
Porque Mas não eu já- tem, não tem vontade, não tem interesse. Porque, porra, aí é mais pra quem quer ser professor, talvez não seja mesmo teu foco, né? era isso que eu ia falar. Primeiro, a área política de dentro de um mestrado e doutorado, porque eu não. Tem que ter uma parada de influência. Quem é acadêmico de mestrado, quem é mestrando e doutorando sabe. Então tem uma certa influência no meio, tem uma certa índole que você já vem estar na iniciação científica desde a graduação com o professor para ganhar bolsa, enfim. Tem esse detalhe. E o segundo detalhe é que o foco para quem é mestrando, doutorando é a área acadêmica, seja em congressos, em trabalhos. Eu não tenho esse foco. Meu foco é a produção dos meus materiais, de forma geral, de livro, meus materiais de artigos, que chega a ser linear com a parte acadêmica, mas eu não quero trabalhar com isso diretamente. E a minha parte clínica, né? De trabalhar com os pacientes, meus clientes, enfim. Então, o lance do mestrado doutorado foi mais questão de não ter foco. Não invalido quem é mestrando, pelo contrário, é muito digno. E principalmente quem é doutorado e principalmente quem é PhD. Sim. Merece respeito porque estuda pra caramba, mas não é a minha linha. Não é a minha linha. Inclusive, eu até recebo assim, um feedback bacana de pessoas que eu atendo, que lá no meu consultório tem expostos assim, os artigos, eu mandei enquadrar. Massa. Aí tem tudo na parede. Aí quando chega a galera do dia a dia, o pessoal às vezes elogia e tal. Mas quando chega um cara que é tipo enfermeiro ou enfermeira e tá fazendo ali, pleiteando um mestrado, alguma coisa, olha na parede, é outro olhar. Olha assim, e vê, cara, tu escreveu tudo sozinho? Eu falei, foi. Só eu e minhas loucuras. É tudo revisão. Não tem qual autor. Não tem qual autor. Todos são. Foram 40 artigos até hoje escritos integralmente por ti. Exatamente, sem coautor. Só eu mesmo, nem revisor, nem nada. Eu. E as patadas que eu levava das revistas, mano. Porque quem submete artigo aí sabe. Às vezes você passa uma semana escrevendo, você manda, no outro dia já recusa. E aí semana na outra, recusa de novo. Semana na outra, recusa de novo. Aí, pronto. Essa uma semana aí não foi jogada no lixo, porque você aprendeu ali. Mas assim, aquele conteúdo provavelmente não vai render. Acontece isso demais. Então, comigo aconteceu. Cara, e são aí quase 4 anos, vai, atendendo. Tu acha que já passaram quantos pacientes lá no teu consultório? Cara, isso é um assunto. Essa pergunta Que tu fosse chutar. eu vou chutar. Ou pode dar aí pra dar um range aí, vai. Não, eu vou dar um chute e ao mesmo tempo eu vou dar uma polemizada. Às vezes eu vejo rede de colegas. Tem colegas mais antigos, tem colegas novos. Que eu sei que são novos. Porque, enfim, a gente conhece, né? E aí eu vejo lá, fulano de tal, Nutri. Aí atendi 5 mil pessoas. Eu falo, caramba, vamos fazer um cálculo aqui. Tu tem 2 anos de formado. É legal quando tem 5 mil pessoas ao redor do mundo, né? Não. Tu tem 5 anos de formado. Aliás, perdão, tu tem 2 anos de formado. Tu deu 5 mil pessoas, vamos fazer um cálculo aqui. Tem 360 dias, né? Tu atendia em qual horário? Porque o dia só tem 16 horas, dias ativos. Né? Uhum. Enfim, não respirava, não. Essa é a minha crítica, né? A galera às vezes usa a rede social um pouco para expandir de uma forma que eu acho que as outras pessoas vão perceber. Enfim, no meu caso, cara, eu chutaria por baixo entre 4 e 5 mil, mas eu tenho 4 anos de atendimento já. 4, 5 mil pacientes, não consultas. Não consultas, pacientes. Até porque então, algumas consultas... consulta aí vai, sei lá, 10, 15 mil? Não sei, cara. Chutaria mais ou menos isso. Porque de paciente, a gente às vezes atende uma consulta 2 pessoas. Ah, tá. E eu já atendo de 3, de 4 pessoas. É verdade. Porque às vezes eu falo assim, não, tem eu, meu amigo, vamos fazer um preço legal. Faço. Dá pra ir nós 4 juntos? Eu falo, dá, com certeza. Aí eu atendo 4 pessoas em 2 horas. Às vezes eu já fiz isso demais, entendeu? Então, assim, são pessoas que entram, que vão dando um número, mas que não vão onerar o tempo de serviço. Consequentemente, dá um número de resultado final lá, maior. Né? Bom, cara, porra, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, independente... Aí, do tempo, né? É muita coisa. É muita gente. É uma vivência clínica muito grande, então tem muita coisa pra gente explorar. Mas para começar aqui, a parte mais de conteúdo, né? Uhum. Eu queria ir contigo construindo um raciocínio que a gente vai da base até para chegar na parte de fisiologia esportiva propriamente dita. Então, cara, vamos começar do começo. Qual é a diferença entre alimento e nutriente? E certo. qual é a diferença? O que é macro, micronutriente, vitamina, mineral? Tá, do básico, né? Vindo bem do básico, né? Isso. Alimento e nutriente. O nutriente está no alimento. Mas não necessariamente o alimento está no nutriente. Por exemplo, tem uma fruta. A fruta tem vitaminas? Tem. Mas a vitamina não é fruta. Eu posso tomar ela isolada numa cápsula, por exemplo. Bom. Então a gente não se alimenta do nutriente. Então nutriente não é alimento. Mas alimento tem nutriente. Uhum. Percebe a ideia? Dentro do alimento eu vou ter o nutriente e dentro desses nutrientes eu tenho os macro e os micronutrientes. Os nutrientes micro, já citei um aqui, vitaminas e minerais, você pode colocar numa cápsula.
Ah, mas eu posso colocar um macronutriente numa cápsula também. Tá, mas não seria a vertente principal da indústria, né? Enfim, poder e ter uma certa aplicabilidade é uma coisa totalmente diferente da outra. Então, dentro dos nutrientes eu tenho o macro e o micro. E dentro dos macros eu tenho os mais conhecidos. Carboidrato, proteína e gordura. Que esses vão gerar o consumo calórico. E os outros vão gerar o aporte de, digamos, sustentabilidade do corpo, sistema imunológico, enzimas, enfim, toda a parte mais funcional do corpo. E os outros, né, os macros, toda a parte mais estrutural do corpo, de uma forma mais geral. Tá certo eu falar que os macronutrientes são aqueles que vão dar aporte energético para o corpo? Sim, com certeza. E os micronutrientes vão fazer regulação metabólica, Isso. vão fazer atividades secundárias aqui, mas secundárias que não são atividades que vão recrutar do meu corpo dispor de energia para executá-las, certo? Isso, perfeitamente, correto. Tá. E aí tu falou dos 3 principais dos macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Isso, correto. E aqui tem muito assunto para a gente explorar, né? Então, eu sei que a pergunta ela vai ser relativamente aberta e aí tu fica à vontade para responder da forma que tu achar mais conveniente. Quando eu tô, sei lá, conversando com as pessoas, eu falo, putz, comi proteína pra caralho hoje. As pessoas, primeiro elas pensam que eu tô falando de frango, de carne, de peixe, de ovo. Mas, como tu falou, essas coisas não são proteínas, elas são alimentos que dentro dos alimentos vão ter proteínas, carboidratos e gorduras. Isso. Então, se frango não é proteína, frango tem proteína, o que raios é uma proteína, então? No caso aí, cara, tu pode ter essa fala direcionada ao whey. Quando tu usa um suplemento, não seria o foco da pergunta, eu creio, mas eu vou dar essa introdução. Quando tu usa um suplemento, tu pode sim, dependendo de qual suplemento tu comprou, se for um whey protein extremamente isolado, tu tá tomando exclusivamente só proteína. E tem uns que são proteína pura mesmo. A grama que tem lá, 25 gramas a 25 gramas de proteína. Não é a maioria do mercado. A maioria é um pouco mais misturado, tem carboidrato, enfim. Mas tem esse tipo de produto. Então ele colocaria aí em contradição à tua fala, no sentido de imaginar que tu não está comendo só a proteína. Certo. Poderia estar comendo só a proteína. Mas, de fato, o frango em si, ele é o alimento. Aí dentro do frango tem uma taxa. 100 gramas de frango é uma média. 100 gramas de frango tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Certo. Tá, e o que é que seria as outras 70 gramas? Aí são fibras do frango, são alguns pedaços de outros tipos de situações ali, tipo cartilagem, dependendo qual o pedaço que o cara coletou do frango, né? Tem a água do frango, enfim. Tem outras substâncias, digamos assim, vamos generalizar como substâncias que não são a proteína. Aquela proteína que tu come naquele pedaço de frango, ela vai ser quebrada no teu estômago e vai ser absorvida. Certo. Então, eu tô comendo muita proteína. Pode ser no frango, pode ser no arroz, pode ser no feijão, pode ser numa ervilha, pode ser no whey, pode ser, sei lá, no ovo, pode ser, enfim, em outras coisas. Aí daí você tira a proteína líquida. Ou seja, eu quero uma dieta hiperproteica. E aí esse cara é onívoro. O que é onívoro? Come frango, come ovo, come queijo, bebe leite, come frutas e cereais, enfim. Todas as proteínas dele que a gente vai calcular na dieta, elas vão vir dos alimentos. Se o cara tá comendo feijão e tem proteína, eu vou colocar no cálculo, porque é assim que funciona. Tem uma discussão pesada em relação a isso aí. O veganismo e o vegetarianismo veio para quebrar isso, porque tem cara que não come carne e tem um aporte proteico ajustado à base de feijão e soja. A gente vai falar sobre dieta vegana. Então é mais ou menos isso. A proteína está dentro do alimento e eu como aquele alimento para absorver aquela proteína. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Respondeu, mas assim, quando uma pessoa fala lá na aula de fisiologia, de nutrição da faculdade de proteína, ele está falando de uma sequência de aminoácidos que vão formar peptídeo. Ele vai falar do macronutriente, Então, assim, a cadeia, né, de explicação. Alimento, no caso o frango, aí alimento, proteína, aminoácidos quebram e viram aminoácidos novamente. Quando eu falo quebra, já está dentro do estômago e intestino. Aí dentro desses aminoácidos, novamente, que o corpo ele pega todos os aminoácidos do frango, ele quebra em outros aminoácidos, ele reconstitui para aminoácidos possíveis de uso. Por exemplo, eu preciso tomar colágeno para ter colágeno na pele? Não, é só comer proteína. Porque se meu corpo estiver precisando de colágeno na pele, estiver sofrendo uma queimadura, eu estiver me alimentando de frango, o meu corpo vai fazer colágeno para reconstruir aquela cicatriz, se for o caso. Através do quê? Do colágeno? Não, através do frango que você está comendo. Então, sim, proteína... Alimento, proteína, aminoácidos, quebra e aminoácidos essenciais que a gente precisa. Os não essenciais a gente tem que, obviamente, essenciais a gente precisa, não essenciais a gente tem que tomar. Os não essenciais o nosso corpo produz, os essenciais a gente tem que buscar na alimentação. Na alimentação, exatamente. Tá. Cara, beleza, a proteína a gente entendeu de onde é que vem e o carboidrato.
Carboidratos são os açúcares, né? Os disacarídeos, os monossacarídeos. Então, isso é bem do básico. Então, o carboidrato ele é o nutriente que vai gerar energia. A proteína gera energia? Gera. A gordura gera energia? Gera. Mas o nutriente de geração de energia crucial vai ser o carboidrato. E por que a turma ficou com tanto medo de comer carboidrato? Por exemplo, o cara quer emagrecer, por que eu sei que isso não é o certo, mas por que a turma normalmente tende a cortar, fazer dieta low carb? Cara, eu tenho duas explicações para isso. A primeira explicação, eu coloquei até num livro meu que fala de... O título do livro é Carboidratos. É uma teoria meio conspiratória, mas meio real. Porque imagina, o que é que você tem como base alimentar do ser humano hoje? Dieta padrão OMS. 60% carbo, aí 15, 20% proteína, 15, 20% gordura. Vai ficar nessa margem aí. O carboidrato talvez pode ser 50. Enfim, fica nessa vertente. Imagina aí, tu é um cara profissional da saúde que quer mandar eu comer menos. Qual o alimento que tu come mais? Que eu como mais? Carboidrato. Então, se eu atacar esse nutriente, eu vou baixar ou vou aumentar a tua caloria? Vai diminuir. Eu vou baixar. Então, eu creio que tem um pouco disso. Falar que o cara tem que comer menos carboidrato ou não tem que comer carboidrato vai tender a ele baixar drasticamente o consumo calórico dele, porque ele vai olhar para o lado, ele tinha 100%. Aí ele bloqueou 60%, então só tem mais 40% para alcançar. E é uma taxa, querendo ou não, se eu alcançar os 40 ainda é menor, falando de matemática diretamente. Ou seja, eu acho que tem um pouco dessa vertente aí. Mesmo isso daí sendo falso, sendo falácia, ou sendo teoria da conspiração, quando você come um carboidrato, o carboidrato ele é um potencial gerador de energia. E o potencial gerador de energia, ele vai gerar energia, de uma forma direta, né, logicamente, e essa energia vai ser utilizada de uma forma direta, para tu fazer um movimento, ou de uma forma de estoque. Que vai ser armazenada que vai se armazenar em gordura, exatamente. Mas os outros nutrientes também viram gordura. Na verdade, tudo que dá energia, e a energia não é gasta, se essa energia sobra, ela é armazenada. E o processo de geração de energia corporal é muito rápido. Assim como o processo de armazenamento. Mas o processo de quebra de energia, depois que ela foi armazenada, ou seja, quebra de gordura, ela é muito mais lentificada do que o processo de armazenamento. Eu lembro que eu tinha visto uma época que para o nosso corpo degradar 1 kg de gordura, ele recrutaria cerca de 7.700 calorias. Isso. Cara, na verdade, a gordura, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Certo. Isso falando de alimento. Certo. Aí, às vezes, as pessoas fazem os profissionais, algumas teses, né? Tem até em artigo isso. Faz esse cálculo invertido. Se eu tenho 1 grama de gordura, eu tenho 9 quilocalorias armazenada. Mas, cara, isso daí é difícil de validar. Porque, na prática, não acontece tão matematicamente assim. Inclusive o armazenamento. Por exemplo, eu faço o teu cálculo de gasto energético lá na calorimetria, tu fica lá na máscara, totalmente científico, totalmente validado, e eu vou te dar um número. Que é a taxa de metabolismo basal. Taxa de total. Vamos supor que dê um número redondinho, 4.000. Eu vou te falar assim, André, se tu comer 3.500, tu ainda engorda. Tá, mas calma, vamos por parte. Tu falou de calorimetria. Isso. A calorimetria, ela é uma... É uma análise de exame gases. que vai... Isso. É um exame. Tu vai colocar uma máscara, tu vai respirar nessa máscara. Através desse método, a gente vai trabalhar, aliás, vai analisar o teu gasto energético. Certo. Aí, voltando para o assunto de carboidrato, né? Tu vai ter lá o teu gasto energético total, e aí eu vou te dar uma caloria. E lá eu vou te falar que 3.500 calorias tu já pode engordar, mesmo não sendo o teu máximo. Por quê? Porque tem uma geração de energia aí que vai depender dos nutrientes, vai depender se o teu dia foi até 4.000 ou até 3.000. Se tu comer abaixo disso e tu baixa o principal gerador de energia, que é os carboidratos, tu tem um facility para queimar gordura. Isso é validado. Agora, por outro lado, os artigos também validam que se eu tenho um aporte calórico controlado e o carboidrato alto ou não, a depender da caloria, eu também queimo gordura. Ou seja, em troca, tanto faz ter mais carbo ou menos carbo. O que importa é então, a caloria. É a quantidade de caloria que você está ingerindo durante o dia versus a quantidade de caloria que você gasta durante o dia. Exatamente, e que aí... é transitório, a quantidade que você gasta. E assim, convenhamos, a quantidade que ingere também, porque as pessoas não fazem... Ninguém faz dieta 100%. E eu entendo, não é uma crítica, é uma observação. É uma constatação, né? É uma constatação. Até eu também, cara. Ninguém faz 100% assim na regrinha, né? O cara tenta fazer o mais próximo 100% possível. Entendeu? Tá, então a gente falou aqui das proteínas, que elas vão ser quebradas lá finalmente em aminoácido, que esses aminoácidos vão ser usados para construir novas proteínas que vão ser alojados no meu músculo, por exemplo. Por exemplo, pode ser um exemplo. O carboidrato, ele vai ser usado como fonte de energia primária do nosso corpo. E se não gastar, vira gordura. Que se não gastar... Mas lembrando que a proteína em excesso também vira gordura, porque é caloria em excesso. Bom ponto.
se eu fizer 400 quilocalorias por dia de superávit calórico, não importa se isso vai ser, se esses 400 foram dietas exclusivas no mundo teórico, né? Certo. Se esses 400 quilocalorias foram exclusivamente adquiridas por mim em qualquer proteína nutriente, ou né? carboidrato, vai Não- virar gordura. Vai virar gordura. Não vai hipertrofiar, por exemplo. Depende do treino. Aí Aí tu vai entrou o no treino. assunto legal. Pois vai. Tem duas linhas e são exclusivas. E não se cortam. Eu quero ganhar massa muscular. Depende de quê? Consumo calórico e treinamento. Você tem que consumir mais. Não, você tem que comer uma dieta, né? Ajustada de alguma forma. Você não pode fazer uma desnutrição. Tá, Entendeu? O consumo calórico é só nesse termo. tá. Mas depende do treinamento. Eu quero perder gordura. Depende da restrição calórica. Tá. Ninguém sem restrição calórica perde gordura. E ninguém Sem sem treino e treinamento hipertrofia. ganha massa muscular. Legal, legal. Isso a galera pode criar vertentes de discussões aí à vontade, mas não adianta. Inclusive, vou dar só para apontar um exemplo, antes de continuar na dúvida, se tu pegar eu particularmente fui isso. Quando eu tinha 17, 16 anos que eu comecei na musculação, eu não sabia o que era proteína, não sabia o carboidrato, mas eu sabia ir pra academia. Eu ia pra academia. Uhum, Eu ganhei uma massa muscularzinha, ganhei, cara, um musculozinho ali, molequinho magrinho, fiquei menos magro. uhum. Eu comia frango. Pô, mas hoje tá uma tora. Tem muito Porra. tempo, cara, aí no trabalho. Mas enfim, em resumo, eu dei um estímulo mecânico pro meu músculo. E dentro daquela adaptação calórica que eu tinha daquela minha dieta, que não era dieta no sentido de processo alimentar, né? Por assim dizer. Pelo processo mecânico, eu hipertrofiei. Tá. Pouco, mas hipertrofiei. Então, vale disso daqui. Quando a gente vem pra cá, eu dou um exemplo também cabal. Tu pega o cara da bariátrica. Por que aquele cara perde 20, 30 quilos em um mês? O cara passa um mês comendo 200 calorias, 300 calorias, que ele não consegue comer. Aí, obviamente, ele faz uma drástica ingestão calórica, faz um excedente restrição de déficit energético e, obviamente, ele faz uma queima potencial naquele primeiro momento. Depois tem outras coisas que acontecem, mas é só para entender os raciocínios básicos. Tá, então vamos continuar falando aqui dessa parte de treinamento e hipertrofia nesse caso, tá? Uhum. Então, primeiro, cara, o que é hipertrofia muscular? O que é? É um processo mecânico, como eu expliquei agora. O teu músculo recebe um estímulo. Se esse estímulo vai fazer uma tensão para romper fibras, ele se adapta reconstruindo fibras. De forma lúdica. É como se tu falasse pro teu corpo assim, tá vendo o corpo aqui, ó? Eu tô pegando uma barra e tô fazendo 10 repetições. Tá doendo muito, tá sendo muito chato. Bora melhorar esse negócio aqui para não ser chato? Aí o corpo vai, constrói massa muscular e ele fala assim pra ti no dia seguinte, só sendo lúdico. Tá bom. Tá vendo, André? Agora tu consegue fazer mais facilmente. Por quê? Porque eu botei massa muscular aí. Então, E aí esse processo mais na frente fica mais difícil, por quê? Porque lá na frente, quando o indivíduo é altamente treinado, ele tem que fazer isso. E para fazer isso não é 10 repetições, não é 20 repetições, não é 30 repetições. Às vezes é 40 repetições. ou progressão de carga. Enfim, aí entra um bocado de outra discussão, mas Sim. é só para Sim. pontuar. Então, a hipertrofia muscular é uma resposta metabólica que o corpo dá pro músculo, que fala, cara, tu não tá forte o suficiente para fazer as atividades que tu tá precisando fazer. Isso. Tu tá Então, tu tá dando um causando estímulo novo. micro lesões no teu músculo, Uhum. e aí o próprio corpo ele vai te Dentro induzir da a dieta, aumentar a o partir da volume dieta. muscular para Isso. ter mais força, certo? Isso, exatamente. Agora uma pergunta. Um músculo maior é sinônimo de um músculo mais forte? Não. Força e tamanho muscular não tem nada a ver. Por quê? Por causa de questões ósseas e estruturais. É diferente. Inclusive resistência. Não necessariamente o cara mais afilado, mais magro, ele vai ser mais resistente, porque tem a ver com treinabilidade. Tu pode pegar um cara mais baixinho, mais forte, que corre, e pegar um cara magrelo que nunca correu, de repente o cara mais forte vai correr mais que o magrelo, por quê? Porque tem mais aptidão física. Uhum. Ele faz aquilo com mais vezes. Mas de repente o cara mais magrinho, se ele começar a correr na mesma quantidade, ele vai talvez passar porque ele é mais leve. Uhum. Aí é uma coisa que anula a outra, entendeu? Mas assim, acontece essas divergências. Em relação à massa muscular, cara, a gente vê isso no consultório diariamente. Eu tenho a minha avaliação, eu tenho a minha quantidade de músculo. Às vezes eu vejo um cara que tem uma genética diferente da minha, um cara mais largo, tem mais massa óssea, às vezes nem tão mais altura do que eu. Mas dá pra perceber que ele tem um antebraço mais grosso, uma canela mais grossa, um joelho mais grosso, um quadril que veste 46 e não é um cara gordo, e tem uma massa óssea mais alta, tem a mesma quantidade de massa muscular que eu tenho, às vezes até mais, e não tem a mesma aparência muscular. Isso é o esporte. Por quê? Porque essa frase é cabal na internet, inclusive. Não é você que escolhe o esporte, é o esporte que escolhe você. Então, tu acha que tem corpos que são mais adaptáveis para um esporte do que para outros? Com certeza. É por isso que a E gente se tu tem pensa atletas destacáveis. Se tu pensa, por exemplo, não num cara treinado, um cara treinável. Certo. Para musculação e
pra musculação, pra corrida. Cara, isso tem em qualquer esporte. A galera fala... Qual que seria o corpo ideal de um cara da musculação? Ele tem uma cintura escapular maior, tem uma cintura... Na verdade, o cara especial para ser do fisiculturismo, ou seja, a competição da musculação, é o cara que tem uma alta capacidade de fazer massa muscular e uma baixa capacidade de perder massa muscular. E da corrida, por exemplo? E da corrida, o cara tem mais capacidade ventilatória. E assim vai, do futebol, aquele cara que tem mais técnica. Aí tudo bem, aí às vezes, por exemplo, no futebol, tem um garoto que tem muita técnica, aí tenta investir, o menino não tem uma mente muito boa, não quer fazer nada, farra, enfim, aí lesão, e às vezes é indisciplinado, não vira um mega atleta. Da mesma forma, musculação. Tem aquele cara, aquele teu amigo que bebe toda semana, que tem um corpo do caramba, mas não quer ser fisiculturista. E tá tudo certo. Mas os corpos, eles têm essas tendências. E isso tem em qualquer esporte. Natação, geralmente o cara que é melhor é o cara mais flexível. Flexível, na natação. Flexível. Tu pegar o Michael Phelps, ele é um cara muito flexível. Foi o cara que mais venceu na natação. Americano. Né? Enfim, então assim, eu não sou muito assim dos outros esportes olímpicos, né? Não tem um trabalho específico com salto, com vara, com arremesso de peso, essas coisas. Mas eu arrisco dizer que todos os esportes, eles têm isso. Você tem aquele cara que tem uma certa tendência a fazer aquela especificidade do futebol, do vôlei, do basquete, do sei lá o quê. E dentro do trabalho técnico e dentro do trabalho alimentar, ele vai sendo um atleta de renome. E tu acha que tem pessoas que têm mais facilidade para construção muscular e outras que têm mais facilidade para perca de gordura, por exemplo? Aqueles tipos corporais clássicos lá, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Cara, isso existe. Assim, as facilidades existem. Eu não gosto dessa caracterização. Eu acho muito redundante e redutora. Por quê? Porque coloca uma gama enorme de miscigenação genética dentro de 3 espécies, praticamente. Só existe 3. Eu acho que deve existir umas 1000. E aí, para caracterizar isso, o cara tem que fazer um estudo biológico, quase de espécie, assim, tipo uma biologia da caracterização das genéticas, né, que é quase impossível de se fazer. Mas, enfim, tem as especificidades, tem seres humanos que, sim, fazem massa muscular mais rápido, e tem seres humanos, sim, que queimam gordura mais rápido e acumulam gordura mais lento. E vice-versa. Eu acho que é muito relativo. Tem de tudo. E aí, dentro disso, aí passa pro esporte. Aí a gente vai ver qual é o esporte que esse cara quer fazer dentro da especificidade genética dele. Mas, claro, eu não sou o cara da natação. Posso competir na natação? Pode. Eu vou ser campeão? Provavelmente sim. Eu vou ser o medalhista olímpico? Provavelmente não. Mas tá tudo certo. Talvez o medalhista olímpico vai ser aquele cara que tenha mais uma tendência genética para aquele esporte. Eu falei natação, mas pode ser vôlei, pode ser basquete, pode ser futebol, pode ser fisiculturismo. Porque como o culturismo está muito enraizado na nossa cultura de internet, inclusive, a gente fala muito dele. Mas isso tem para qualquer outro esporte. Para basquete, para vôlei. Eu não gosto de falar dom, mas eu vou falar dom para ficar entendível. É como se fosse uma coisa de dom. O cara tem uma especificidade técnica para aquilo ali. Entendeu? Tá. Tá, beleza. Então, a gente já sabe que tem alguns corpos que são mais predispostos a algumas atividades. Mas, porra, então tem um cara magrinho lá que tá assistindo a gente aqui, e aí ele, putz, os caras estão falando que sei lá, a minha estrutura física não é de um cara que vai ficar forte. Esse cara certamente vai ter mais dificuldade para criar massa muscular. Sim. E com certeza, para ele criar massa muscular, ele vai precisar ir para academia. Né? Ele vai precisar submeter o músculo dele a um estresse. Sim. Qual é uma dieta, a dieta teórica mais eficiente para o indivíduo que quer ganhar massa muscular? É aumento do carboidrato, é aumento de proteína? O que seria das caracterizações que tu citou, o ectomorfo? Seria isso? É isso? Pode ser. Tá. Cara, geralmente esse cara vai comer mais calorias, ele vai ter que controlar mais o sono, ele vai treinar muito mais intenso do que os demais, talvez não vai ter mais força, mas vai ter mais resistência. E provavelmente vai ter um resultado mais lento. Lento na quantidade de ganho e lento no tempo para aquela quantidade de ganho. E do contrário, também é verdade. Aquele cara que é mais largo, não necessariamente alto, mas mais largo, tem mais joelho, tem mais quadril, tem... Aquele cara que nunca treinou panturrilha, tem a panturrilha grossa, tá ligado? Desse exemplo? Sei. Que a galera comenta muito. Pronto, aquele cara ali talvez é um forte candidato que faz muito pouco, faz uma dieta mais ou menos, como a gente fala aqui, mais ou menos, treina um treino fofo e mesmo assim tem um ganho maior do que o cara magrelo. Às vezes nem usa hormônio e o cara magrelo usa. Cara, isso daí é condição de vida, pô. Tem gente que ganha mais fácil, é normal. Tu acha que tem como um cara natural que evolui mais rápido do que um hormonizado?
Não. Se forem iguais, não. Agora, se forem genéticas opostas, depende. Genéticas diferentes. Depende. Se o cara natural tem uma genética muito boa para desenvolvimento de massa muscular e o cara hormonizado não tem essa genética boa, mas ele tá hormonizando, tá 3.500, 4.000 miligramas de Vai definido. depender do treino. De qualquer maneira, ainda é relativo. Tem que ver os casos. Mas via de regra... Então, hormônio não é essencial. Se tu equilibrar, via de regra, pega dois caras das mesmas genéticas. Um toma hormônio e o outro não. Independente de qual hormônio seja. Tem que ser um esteroide anabolizante. Independente de qual seja, qual linha, DHT, teste, enfim. São semelhantes e tomam um, toma, o outro não toma. Com certeza o que toma vai melhorar. Mais rápido. Isso eu tô isolando os dois, né? Eles treinam igual, são iguais, enfim. São casos até difíceis de encontrar. Mas enfim, só pra ficar claro. Agora, como tu falou agora há pouco aí, o hormônio ele é necessário? Não, o hormônio não causa. O hormônio... Se o cara tomar hormônio e não fizer dieta e não treinar, não vai... tem até um estudo que saiu aí, mas é porque, assim, estudo a gente tem que avaliar a análise metodológica. O estudo era assim, 2 grupos não treinavam, se eu não me engano, posso estar errado aqui, mas não treinavam, aí um grupo tomou testosterona e o outro grupo também tomou. Aí teve um grupo lá... Enfim, em resumo, cara, eu não vou ser direto aqui, acho que eu vou me contradizer, mas o que o estudo queria dizer era que o cara tomando hormônio, mesmo sem treinar, ele ganhava massa muscular. Só que a ideia é assim, onde eu queria chegar, né? Quem é esse cara que não treinava? É eu? Ou é um outro cara ali que nunca treinou? Que nunca usou nada? Entendeu? Isso não vinha dizendo no estudo. Porque se eu pegar um cara que nunca usou testosterona, magrinho, que come errado, ele vai tomar teste, o que é que ele vai fazer? Vai comer melhor. E vai ter hormônio. Ele vai ganhar massa muscular? Com certeza. Sem treino? Claro. Tá, a massa muscular dele tá baixa. Agora pega um cara treinado, que treina todo dia, que toma hormônio. Tira o hormônio dele e manda ele parar de treinar. Inclusive, estudo científico com hormônio é metodologicamente, até eticamente, talvez, muito difícil de fazer. Porque, você vai dar hormônio para um cara sabendo que, você tá injetando uma droga ali, né? É por isso que as pesquisas não avançam no bodybuilder. Por causa disso aí. Muitos trabalhos não passam nas revistas por causa desses conflitos. Alguns passam, outros não. Geralmente quem passa é estudo de caso. Porque é um indivíduo só e o cara tá assinando ali o que tá tomando, o cara assina os termos. Fica mais fácil mapear o conselho de ética. E tem um ponto, né? Não sei se o quanto tu acompanha esse universo maromba, fit na internet. Tá muito na moda a galera falar de dieta para natural, treino para natural. Vamos falar de dieta por enquanto. Tu acha que existe uma dieta para um hormonizado diferente para um natural, ou a dieta para pessoa é a mesma, independente se ela toma ou não hormônio? Cara, a dieta ela não vem baseando-se no hormônio, vem baseando-se no indivíduo. Isso. Eu pego um indivíduo e ele traz para mim uma quantidade de treino, um tempo de treino e uma especificidade de treino, e dentro de uma rotina alimentar. Baseado naquilo, no que ele quer, tem um consumo calórico. Se ele tá tomando hormônio ou não, isso aí, acreditem se quiser, não tem nada a ver. Então, o hormônio vai facilitar o resultado dele. Não existe dieta para natural e dieta para hormonizado. Dieta é dieta. Dieta é dieta. Porque senão, eu teria que, toda vida que um cara tá usando testosterona, eu teria que dar uma dieta diferenciada para ele. Geralmente, eu dou de dieta diferenciada. Eu aumento um pouco mais a proteína. Bota mais caloria. Né? Bota mais caloria. Mas não tem nada a ver com hormônio. Tem a ver porque... Treina mais forte. Treina mais forte. Exatamente. Entende? O hormônio, ele não é o agente causador. Embora esteja associado, esteja influenciando, isso é um fato. Não estou dizendo que não causa nada. Mas, embora esteja associando e influenciando, ele não causa... Não é pelo hormônio que aumenta a caloria. Porque com o hormônio, ele vai treinar mais. E geralmente o cara que tá com hormônio, cara, tem um investimento médico. Aí ele vai atrás do personal. E ele vai treinar todo dia. Porque ele tá botando ali, na cabeça dele, ele tá botando uma grana e tá botando a saúde dele em risco. Ele sabe que tá botando. Tá. Embora tenha outras discussões acerca disso. Mas ele investe mais, então ele ganha mais caloria. Não é porque o hormônio tá lá. Percebe a minha ideia? Sim, sim. E eu sei que não é a tua área, mas tu já tá na musculação há muito tempo. A gente já concordou que não existe diferença de dieta para natural e para hormonizado, dieta é dieta. E treino? Tu acha que tem um natural, tem que fazer um treino diferente de hormonizado? Imaginando que é a mesma pessoa, os mesmos objetivos, a única diferença entre os dois indivíduos é que um toma hormônio e o outro não. Cara, treino, os professores de educação física vão concordar comigo. Treino tem a ver com o teu objetivo, principalmente, e a tua aptidão física. Porque tu tá usando hormônio, tu nunca treinou. Aí o professor da educação física coloca tu lá e fala assim, ó, faz uma de 20 no supino reto. Tu não vai ter aptidão física pra isso. Tu não chega nem na 15ª. Porque tu nunca fez. Tu não tem nem estrutura pra fazer. Então, assim,
O treino ele é responsável para a aptidão física do indivíduo. Então tem um cara lá, 15 anos de musculação, sem hormônio, ele vai treinar forte? Vai. Aí tem um cara lá, 2 anos de musculação, com hormônio, vai treinar mais forte que o cara de 15 anos? Meu irmão, se o cara de 15 anos for muito bom, difícil, viu? É A praticamente galera impossível. acha que hormônio faz milagre, não faz, né? Não faz. E eu aprendi isso aí, como eu sou uma parte mais antiga assim, no tentativa e erro. Hoje eu tomo muito menos hormônio do que eu já tomei no passado. Pra ter um resultado melhor. Porque eu entendi de onde vem. Tu diminui a quantidade de hormônio que tu toma e teus resultados foram melhores do que quando tu tomava No mais. decorrer do tempo, exatamente. Melhores no sentido de, não de quantidade. Até porque a quantidade que eu já alcancei já foi muito louvável, né? Que quando eu comecei a treinar eu tinha 47 quilos. Então eu era quase desnutrido praticamente, com 17 anos. E eu falo 47 assim... quilos? 47 quilos. Caralho, velho. É quase o mesmo peso do meu Eu era filho, genética bicho. do magrelo mesmo, cara. E eu sempre fui alto, assim, pra minha idade, né? Acho que com 17 anos, acho que eu tinha... É alto assim, né? Relativamente alto. Aham. Acho que 1,71 m quebrado, assim, coisa assim. Enfim, onde eu quero chegar? Que o hormônio, ele, embora associado, embora melhore muita coisa, embora eu seja um cara que apoie o uso, desde que com a parte médica inserida, ele não causa, e eu falo isso pros meus pacientes. Ó, tu tá tomando hormônio, tá aqui a dieta, tu vai ter que treinar assim, tu fala com o teu professor, mas eu vou te dizer uma coisa, ele não vai causar o teu resultado. Inclusive, alguns pacientes voltam sem resultado. E aí fica muito mais legal de conversar com esse cara. Porque ele tá usando. Aí eu falo, tá usando. Aí, mano, que legal. Dá aquela ironizada, né? Deixa eu ver aqui, olha aqui teu resultado, ó. Tu não ganhou músculo no equipamento, nem nesse, nem nesse, nem nesse. Então tu não ganhou nenhum, certo? Certo, beleza. Tá treinando todo dia, né? Tô. Parou de beber, não parou? Parei. Tá usando um hormônio, não tá? Tô. Tá treinando com o personal, não tá? Tô. E por que tu não ganhou músculo? Não sei, porque tu tá treinando errado. Não, eu tenho que tomar mais hormônio. Não. Tá treinando errado. Eu tenho que ver com o teu professor. E isso é bom, não é crítica no professor às vezes, porque às vezes o professor passa um treino e o aluno tolera muito mais do que ele acha que passa. É tentativa e erro também. Nas minhas calorias, às vezes eu erro. Eu devia ter passado menos. Ou então eu devia ter passado mais. Isso é normal dentro do nosso âmbito de atuação. Mas fica claro isso pro aluno, fica pro paciente, pro aluno, enfim. Fica palpável, que ele entende que não é necessário. É bom, é interessante, melhora, apoio, mas não é uma garantia. Tô tomando, vou ganhar muito. Não, talvez nem ganhe. A gente falou de hormônio, né? Que é um recurso externo para incremento de performance esportiva, para melhorar os resultados, quando bem usado, né? Que é o que a gente vem comentando aqui. Mas tem outro tipo, que aí ele é bem menos invasivo, é a suplementação, certo? Cara, eu tenho uma pergunta sobre suplemento, que eu queria fazer logo ela primeiro. Eu tava conversando com meu pai, né? E como eu te disse, meu irmão é médico, meu irmão é nutricionista, o meu pai é médico. Uhum. Ele tem 61 anos e começou há uns 2, 3 meses a fazer academia. Depois da gente pedir muito, encher o saco dele pra ele treinar, ele tá treinando, tá com o personal, tá em 3 vezes por semana. Terça, quarta e sexta, toda terça, quarta e sexta ele tá lá. E agora a nossa guerra é pra ele melhorar um pouco a alimentação e topar, incluir suplementação na rotina dele, né? Suplementar alimentares mesmo. Um whey e uma creatina. Certo. E aí, né, a gente tava fazendo uma conta rápida e, pelo que eu vi, a recomendação que se tem é que um indivíduo consuma 1,5 mais ou menos grama por quilo de proteína. Isso. Por dia. Isso é quase o mínimo. Sim. 1,2 seria o mínimo. 1,5 é uma taxa ok, Média. certo? Uma taxa ok, boa. Aí vamos pensar aqui num cabo que tem, sei lá, 80 quilos, tá? 80 quilos, 1,5 vai dar 120 gramas de proteína, certo? Certo, correto. 120 gramas de proteína, tu comentou que o frango, por exemplo, em 100 gramas de frango vai 30 gramas de proteína. Isso. Né? Não é tão difícil alcançar, né? Não, então, aí seria 30, 60, 90, 120, teria que comer 400 gramas de peito de frango, por exemplo. E se fosse frango sozinho, mas geralmente o frango vai ser arroz e feijão e não vai só 100 gramas. Pronto. Um homem adulto. Mas então, para uma pessoa consumir 1,5 gramas de proteína por quilo corporal, tendo 80 quilos, ele vai consumir aí umas 400 gramas de frango no dia. Supondo uma dieta só com frango. O meu pai não come frango, ele come carne, peixe, mas ele não come nem perto disso por dia de proteína. Certo. E aí a gente falou isso pra ele, pai, enfim, a recomendação da OMS, a gente, né, a OMS fala que a partir de 3 dias de atividade física, de pelo menos 40 minutos por dia, você já deixa de ser sedentário. Isso. Eu falei, porra, pai, tu tá fazendo 3 vezes, vamos tentar, ele tá gostando, vamos tentar colocar uma quarta e tal. Legal. Aí eu falei, porra, pai, fazendo 3 vezes tá ótimo, tá muito melhor do que tu tava antes,
mas tu só deixou de ser sedentário, né? Tu não tá nada extraordinário, não tá nada muito bom. Tá muito bom comparado ao que tu era, mas com o que tu pode ser, tu ainda não tá muito bom. Porque tu só deixou de ser sedentário e tem esse lance da alimentação. Isso tudo eu falei pra convencer ele, tanto a ir um diazinho a mais pra de atividade física por dia, como pra suplementar proteína e creatina, ou mesmo melhorar a qualidade da comida que ele come. E ele disse, cara, se essa tua conta tá certa, eu fiz essa mesma continha, dos 80 gramas, 1,5, não sei o quê. Ele disse que metade boa parte da população brasileira estaria desnutrida, porque ele acredita que quase ninguém come isso. E que, além disso, se ele falou, tenho certeza que se eu fizer um exame que vai medir minha proteína plasmática, vai dar ok. Né? Primeiro, como é que tu responderia o meu pai nesse caso? Cara, segundo que eu discordo dele, eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas que não são miseráveis, incluindo algumas pessoas Vamos falar do classe média, que é a turma que tá assistindo eu ia aqui. falar isso, né? Acima da pobreza. Sim. Né? Tá. Pra não falar de pobreza e miserabilidade. Tá bom. Essas pessoas, elas comem bem proteína. No sentido mínimo. 1,2 eu acho que todo mundo dessa vertente socioeconômica aí alcança. Eu acho. Estou chutando, é a minha percepção da vida, né? Sim. Segundo, que avaliar isso clinicamente por exame bioquímico é quase que impossível. Eu não tenho como avaliar o teu consumo de proteínas só pelo exame. Eu consigo ver quando o consumo está abusivo, de repente a ureia está alta, mas às vezes a ureia aumenta pelo teu estresse. O que é ureia? É um marcador hepático de degradação proteica. Marcador hepático é um marcador que mede alguma coisa no fígado que vai medir a quantidade de proteína que está sendo ingerida, certo? Exatamente, está sendo Tá degradada. Tá bom. É porque às vezes eu falo as coisas no ponto, né? Mas enfim. Tá bom. Então, é porque tu falou de exame bioquímico. Esse é um dos principais. Tem a albumina sérica, que é outro exame também. Tem vários outros. Mas esse aí é o que eu acho, assim, no meu ponto de atuação clínica, é o exame mais interessante pra gente ver consumo de proteínas e estresse. Mas é como eu te falei, eu não tenho como avaliar isso bioquimicamente, porque um marcador às vezes quer dizer uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Embora seja influenciável. Então, não tem como eu te dar essa resposta diretamente por essa fala. A primeira, como eu garanti, né? Assim, pelo menos pelo meu ponto de vista pessoal, eu acho que as pessoas comem mais que isso e eu acho que é fácil comer proteína nessa quantidade. E a segunda, que não tem como avaliar isso por exame bioquímico. No entanto, mesmo a galera comendo isso em boa quantidade, às vezes as demandas são mais altas. E aí, quando eu passo por uma demanda de 2,5 para 3, para 4, para 3,5 de proteína por quilo, aí sim as pessoas têm dificuldade. 1,2, 1,0, 1,5, eu acho que a galera não tem dificuldade. Inclusive, no recordatório a gente mata isso, porque é o cara que... É só fazer a conta. Se for um homem, 2 ovos no café da manhã, frango no almoço, não come 100 gramas. Porra, Ninguém come 100 gramas. 100 gramas mais. de frango é uma quantidade boa de frango, né? Não? Depende do homem, né? É muito relativo. Eu arrisco dizer que é pouco. Porra, depende do homem De... que me fudeu, De tarde, bota ali um ovo, alguma coisa. E de noite, ou tem uma janta em casa, janta comida que tem frango de novo, ou tem um lanche que vai ter ovo e vai ter frango, carne às vezes, ou vai ter um lanche fora. Tu conta, que vai ter proteína. Tu conta, por exemplo, o cara toma um leite, toma um queijo, tem proteína, mas é pouco. Tem. Tu considera essa quantidade de proteína Lógico, na montagem da dieta? Tem que ser, tudo que tem de proteína tem que ser considerado, como eu falei no início. Proteínas vegetais e proteínas animais. Se lá no arroz tem 3 gramas de proteína, ela vai entrar no cálculo. Aí tem cara por aí que fala, mas geralmente são caras que não são da prática clínica. Ah, eu não conto a proteína do arroz. Ou então o nutricionista que conta a proteína do arroz não é nutricionista. Aí como eu falei. E os veganos que baseiam-se nisso? Na soja, no arroz, na ervilha, enfim. Então a gente conta, porque vai fazer parte do consumo calórico do indivíduo e vai fazer parte do aporte proteico do indivíduo. Então, como eu te falei, quando a gente pega esse agregado de coisas, as proteínas dos animais, as proteínas dos vegetais, dentro de um consumo alimentar básico, 1,2, 1,5 é tranquilo, pô. 2,5 eu já concordo que não é tranquilo. Tá, mas vamos supor que o cara não... No exemplo do meu pai. Ah, e outra coisa, só pra validar, tá falando do exemplo de homem, né? Sim, de homem. Mulher já é meio contraditório já. Porque a mulher tem dificuldade de comer proteína. Tá, já a gente fala disso. Certo. E se eu esquecer, que é provável, tu me lembrei? Vou falar de... Acorda aí. Tá. Mas não é, voltando aí, por exemplo, do meu pai, né? Então ele disse que tinha certeza que se fizesse um exame, vamos supor que ele realmente faça esse exame e que dê que a quantidade de proteína no corpo dele, a quantidade de proteína, sei lá, presente no sangue, qualquer coisa assim, esteja ok, mas ele come 1,2 gramas, 1,3, né? Não come 1,6, 1,8, que seria o ideal. O que eu disse pra ele foi, pai, beleza, tu pode estar saudável, mas a tua qualidade de vida pode não estar o que ela poderia estar se tu tivesse com uma dieta mais balanceada e somente mais rica em proteína, que é o que a maioria das pessoas... Porque, porra, carboidrato e gordura é muito fácil de comer, fácil, né? Muito Pô, fácil. joga um hambúrguer, uma pizza pra dentro, já era.
Mas proteína é mais difícil. O que ele disse foi, porra, como que eu não tenho qualidade de vida? Eu tenho sim, eu consigo fazer minhas coisas, não sei o que. Eu falei, beleza, tu consegue. Mas é a mesma coisa com uma pessoa que, por exemplo, dorme 6 horas por dia. Né? Tem uma série de estudos, e tu comentou da importância do sono no processo de hipertrofia, né? Uhum. Tem uma série de estudos que mostram que, por exemplo, uma pessoa que dorme durante 3 meses, 6 horas por dia, e outro grupo de pessoas que dorme 8 horas por dia. Depois desses, sei lá, 2, 3 semanas, Uhum. que eles são avaliados em janelas de 2 a 3 semanas durante 3 meses, se nota que os dois grupos, eles acordam depois de uma noite de 6 e de 8 horas de sono, falando que se sentem bem, se sentem ativos, se sentem dispostos, mentalmente descansados. Mas quando vão fazer testes psicotécnicos, de memória, de aprendizagem... São piores, né? Eles têm resultados cada vez piores. Sim. Né? Então, por que eu tô falando isso? Porque a percepção individual de qualidade de vida, de bem-estar, de disposição, ela é, obviamente, subjetiva, mas, além de ser subjetiva, ela normalmente é distorcida. Sim. E eu falei isso pro meu pai para falar. É óbvio que uma pessoa que dorme 6 horas por noite, ela vai se sentir bem. Mas se ela dormisse 8, provavelmente ela se sentiria melhor, e ela não sabe... ela só não sabe que ela estaria melhor porque ela nunca experimentou esse outro lado da vida, que no caso dele seria comer a quantidade mínima adequada de proteína. Perfeito. Essa observação é muito boa, André, porque dentro de um trabalho dietoterápico, a gente tem muito disso. Quando é um paciente que vem e quer fazer as coisas e ele melhora, dificilmente ele volta para estaca zero. É raro isso daí. Tu vai ter aquele cara que tem uma primeira melhora, uma segunda melhora e volta. Mas você não vai ter aquele cara que tem 5 melhoras consecutivas e voltou para a primeira. Talvez ele volta para a terceira, por algum descuido. Por quê? Porque ele tá bem aqui para ele, no número 1. Aí ele fica um pouco melhor no 2, um pouco melhor no 3, até o 5. Quando ele começa a regredir, que ele chega no 4, ele já se sente incrivelmente pior, ele já procura ajuda de novo. Quando é o cara que tá se sentindo bem no 1, aí fica um pouquinho melhor bem no 2, um pouquinho melhor bem no 3, ele ainda não percebeu que tá muito bem. Quando ele volta para 1 de novo, ele percebe uma piora, mas ele, pô, Puta, é marginal. não, mas Não é aqui eu vou aqui, depois eu volto e tal. Então, essa ideia do âmbito de comportamento, do âmbito de sensação, que embora subjetiva, às vezes é interessante falar disso, isso valida um bocado de atuação da gente. Não só de exercício, mas também de dieta e também de hormônio. Então, eu estava conversando com um paciente esses dias aqui, e o cara falou até comigo hoje sobre isso, ele estava muito bem. Eu estava conversando com ele veio evoluindo, e eu falei, cara, eu acho que tu devia ver um médico pra tu fazer o uso e tu ver o que é que acontece. Pra tu ver. De hormônio, tá falando? Cara. Vai lá fazer o teste, pô. Paga tua médica, tu tem uma grana, tu trabalha, tua esposa, tu é um cara que tem uma empresa bacana e tu tá com curiosidade. Vai lá, tu tem esse médico aqui, indiquei. Conversa com o cara, marca uma consulta, vê o que a cliente te propôs, se ele te propor um hormônio, usa. Por quê? Porque tu não pode achar que não tá melhor pra ti com a tua análise autossubjetiva de hoje. Porque tu vai sempre estar dizendo que tá bem. E beleza, tem que dizer que tá bem mesmo. Porque se tu dizer que tá mal, o negócio tá muito ruim. Mas o que é que aconteceu? Ele já tá usando, já faz 4 semanas, se eu não me engano. Então ele já tá ali no ponto 3, mais ou menos. Uhum. Eu não perguntei ainda, né, ele, tipo, uma janela de percepção como essa. Mas eu acredito que esse cara, assim como outras pessoas que eu já atendi, vão chegar nesse patamar. O cara começa a melhorar e não quer mais sair dessa melhora. É por isso que o uso de hormônio hoje em dia tá crescendo e as pessoas ficam usando. Por quê? Porque, meu irmão, você fica tão bem de um jeito em relação a comportamento, principalmente. Não é parte sexual e parte de atividade física, não. É mais parte comportamental. Bem-estar, feeling. Que o cara não quer regredir. Isso vale para o hormônio, isso vale para a dieta, isso vale para o exercício. Por isso que o mundo fitness ele vai avançar, tá avançando e vai continuar avançando. Porque o cara começa a não fazer nada, o cara não fazia nada e começa a fazer de tudo um pouco. E ele começa a sair de uma margem de vida baixa para uma margem de vida superior. E ele não quer mais voltar para cá. Porque a sensação é de subsolo. Que é exatamente o que tu tava falando. Cara, como ele ainda não subiu, ele não vai saber o que é cair. Cara, primeiro, tem um ramo de consideração. Primeiro, poucas coisas. Aqui é um relato pessoal. Uhum. Poucas coisas me fizeram tão bem quanto mudar o estilo de vida com relação às mudanças que eu percebi no meu corpo. Cara, eu saí. Em 2020 eu tava pesando uns 96. Aí eu comecei 2020, 2021 avacalhei. Em 2022 eu comecei na academia, baixei, perdi uns 20 quilos. Foi 75, 76 quilos. Aí mudei de emprego, minha rotina mudou pra caralho. Eu voltei rapidez pros 93, 94 quilos. E tô agora há uns 5, 6 meses, já tô com 82.
E esse peso que eu perdi, na academia que eu treino, ela tem uma balança lá de bioimpedância. Então, uma vez por mês eu tô fazendo lá a análise e eu não tô ganhando zero de massa magra, mas também não perdi nada. Não perdi nada de massa magra. Então, todo o peso que eu perdi foi de gordura. E, cara, a percepção de melhora, de se sentir bem consigo mesmo, velho, é uma coisa muito boa e que eu acho que todo mundo deveria experimentar. Porque é justamente isso. Da primeira vez que eu emagreci, foi um processo muito mais lento do que o dessa vez. Uhum. Aí não sei se dessa vez ter sido mais rápido foi por questões, sei lá, de memória muscular. Sei lá, o meu corpo já estava mais treinável, então eu consegui colocar um ritmo mais acelerado dessa segunda emagrecida. Mas eu tenho certeza que hoje a musculação, a dieta que eu tava te falando, né? Eu sou muito ruim de seguir dieta, eu não sigo dieta. Assim, eu tenho uma alimentação controlada, mas final de semana, por exemplo, eu chuto muito balde. E chuto balde tanto em comida como em bebida. Mas, cara, a musculação muito provavelmente não vai sair da minha vida. Porque é uma coisa que me faz muito bem. A musculação e o crossfit. Não sei nem o que tu pensa de crossfit, a gente pode falar disso já. Uhum. Mas, sobre o hormônio. Eu sei que tu falou que aí tem... E aí a gente sabe, né? É fisiológico o negócio. Você tem uma série de melhoras comportamentais, se sente mais disposto, mais forte, né? Porra, fazer sexo de pé com a esposa por 2 horas, o cara aguenta, bom pra caralho. Atividade física, tudo, né? Libido aumenta. E aí tu falou pro teu paciente, pô, vai lá, experimenta, vê o que o médico acha, mas tu não acha que ele pode, por exemplo, colocar em risco todo o eixo hormonal dele e aí sei lá, não conseguir religar de novo e precisar ficar meio dependente do negócio? Mas é por isso que ele vai pro médico. Mas isso aí é controverso. O meu ponto é, depois que a pessoa começa a usar hormônio, o eixo hormonal dela pode voltar ao normal? Sempre ou ela volta. sempre volta? Sempre entre aspas. Isso é importante. Porque eu vi muita gente falando que depois que você usa a primeira eu nunca usei. Uhum. Depois que você usa a primeira vez, o teu eixo hormonal nunca mais vai ser o mesmo. Não, cara, é muito redutor falar isso. E falar também que nunca mais vai voltar. Os casos de artigos que provam isso que ó, Mas isso... é verdade que quando você toma testosterona, o teu corpo para de produzir de forma natural. Mas você tem técnicas de religar o negócio. Eu vou chegar nesse ponto. Vai lá. Era de indivíduos que usavam doses cavalares por muito tempo. 30 anos de uso. Então aí já entra no extremo e fica complicado você comentar qualquer tipo de análise se você está falando dos extremos. Concordo. Pode falar de qualquer coisa. Política, religião, qualquer coisa. Se falar de extremo, vai ser difícil ter uma ideia concisa. Quando a gente fala dos casos normais, por assim dizer, sempre dá para voltar. Porque quando o indivíduo usa testosterona, o que é que o corpo dele percebe de forma lúdica? Cara, eu vou fazer testosterona para quê? Se tem aqui. Vou fazer mais não. Aí vai desligar as células que fazem. E essas células que fazem são irmãs das células que produzem os hormônios de fertilidade. Só estou sendo lúdico para a galera entender, ficar mais senso comum. Se precisar aprofundar, pode ficar à vontade. Não, show. É LH e FSH. O LH e FSH zero. São hormônios que a gente vê nos exames de sangue. Enfim, basicamente é isso que acontece. Quando o indivíduo quer parar, que acontece também demais, André, o cara tá tomando lá com a esposa, já peguei vários casos, inclusive, e até que deram certo, inclusive, também. Por isso que eu tenho como validar isso pela minha prática clínica também. O cara tava usando, a mulher tava usando, acompanhamento médico e tal, pararam, querem engravidar. Pararam de usar, aí vamos fazer a reestimulação do eixo. Aí tem fármacos para isso. Sim. Tem provironto, tem TRT, clomifeno, TRT, tem o HCG, tem um bocado de coisa. Então tem muito tipo de metodologia farmacológica que os médicos fazem isso. E eles vão avaliando qual é a melhor, se associa, se não associa, enfim. Mas volta. E também, na maioria dos casos que eu trabalho, no caso desse paciente, o cara já é casado, tem 2 filhas. Perdão, tem um filho e uma filha. Tem muito caso assim, mano. O cara 40 e poucos já. Filhos grandes não quer mais, a mulher já é ligada, ou até ele mesmo já é vasectomizado. O cara vai tomar, pô. E ele vai estar tomando com acompanhamento médico, ele tá de boa. Esse tipo de absorção aí, de observação, ele fica interessante pro cara novo, né? De repente o cara de 19, 20 anos tá pensando em tomar, e de repente tem caras que de 20 anos já estão namorando assim, bem tranquilos com a namorada e pensam em ter filhos. É bom ver, é bom avaliar. Mas de qualquer maneira dá pra voltar ao eixo. Então isso aí não é impossível de acontecer. Boa. Cara, fala da diferença tanto da capacidade de consumo de proteína entre homem e mulher, e se aquela conta que a gente fez aí de 1,8, 2 gramas de proteína por quilo para o homem é diferente para a mulher, como que... Isso falando do que eu te falei de população geral, quando a gente pensa em mulheres especificamente, hoje em dia eu percebo que tem muita mulher que come proteína bem.
Mas do grupo que tem dificuldade de comer proteína, eu só observo mulheres. Eu dificilmente vejo um homem com dificuldade de comer. Até o cara mais magrelinho. Um adolescente, 17 anos, 16 anos, precisa ganhar peso. Ou até mesmo os garotos do futebol da base, que eu trabalho de 10 anos, 11 anos, eles já comem ali um ovo, comem a carne e um ovo no almoço. Toma um whey, às vezes o pai dá um whey. Aí o whey vai leite, vai mais proteína. Para um menino de 11 anos é proteína pra caramba. Que é bom, inclusive. Mas enfim. Quando a gente pega a galera que tem dificuldade, geralmente são mulheres. Dentro desse público, aí a gente vai trabalhar as proteínas. E nesse público, mano, vale demais o que a gente estava debatendo sobre as outras proteínas. Ah, eu quero botar mais proteína. Se essa mulher aceita tomar não aceita tomar whey, mas aceita tomar um copo de leite, eu já tô no lucro, cara. Já tem 6 gramas ali, 7 gramas, dependendo do ml que eu vou colocar. Se ela gosta de arroz e feijão, já tem ali mais umas 5 ou 6 gramas. Eu vou contando ali, mano. Porque no final das contas eu quero validar um número. Ou seja, clinicamente, só para validar a minha crítica, né? O cara que fala que não há contagem de proteínas das outras fontes sem ser carne é um cara que não tem prática clínica. Não atende. Não faz cálculo de dieta, não trabalha com ninguém. Ou seja, só trabalha com atleta de bodybuilding e tal. E eu respeito. Mas dentro do outro universo, que não seria esse, a gente faz contagem de tudo. Porque essa é a regra. E na tua prática clínica, por que tu nota... Tu consegue ter alguma ideia de por que tu acha que as mulheres são mais sensíveis a consumir alimentos ricos em proteína? Hábito. É muito difícil uma mulher como um homem, assim, no sentido de, eu chego lá no churrasco e como 600 gramas de carne sozinho. É difícil Por questões habituais de comer carne, de pegar carne e comer carne, é muito difícil mulher. Tem mulher assim? Tem, mas não é a maioria. Não, sim, estamos falando da média, claro. Exato. Só no... E do sentido também de volume. Porque, por exemplo, se tu pegar aí, imagina um prato com 100 gramas de frango e 50 gramas de arroz, irmão, tá comendo só frango, pô. 100 gramas de frango e 50 gramas de arroz. É só frango. Tem homem que come... Se for desfiado, ferrou ainda, né? Tem homem que come carne com salada, de boa. Ele gosta de comer assim. Não, eu gosto da salada pra mastigar e fazer aquele crocante ali dos vegetais com a carne. Nem o do arroz eu como. Falando em salada, fala aí o que tu acha, se tu tem alguma opinião de adulto, né? Não tô falando de criança, de adulto, que não come salada, não come vegetais, não come legume. Tem várias pessoas. E aí? E aí eu pergunto assim, dá pra ir um arroz e feijão? Aí o cara, não, arroz e feijão como? Aí eu falo, então tu come salada. Aí ele fala, salada? Aí eu corrijo, falo errado de propósito. Aí eu corrijo, cara, tu come vegetal, arroz e feijão é vegetal. Tem vitaminas, tem minerais, tem fibras. Vamos pra frente. Porque dentro da prescrição dietética a gente conta primeiro caloria. Segundo, ajuste macronutricional. Terceiro, ajuste micronutricional. Por quê? Porque o micronutriente eu posso prescrever. E a caloria eu não posso prescrever, no sentido cápsula. O macronutriente também posso prescrever. Whey é macronutriente. Não seria um suplemento, mas assim, uma vitamina com aveia dentro. É macronutriente, carboidrato. Eu consigo colocar de forma... Tu gosta de aveia, de passar aveia? Depende do paciente. Eu descobri isso recentemente. Tu quer falar? Porque eu lembrei desse assunto. Pode falar. Eu tinha visto, eu não sei se tu já chegou a ver alguma coisa sobre isso, das diferenças, e que é muito diferente, aveia, farelo de aveia, farinha de aveia... É a densidade, né? É a densidade. É o mesmo alimento, só que de outras formas. Mais densas e menos densas. Aí a gente baseia em grama. Porque o tipo de alimento, cara, é uma... Muitos pacientes me perguntam algumas coisas assim, quando eu abro o caixa de perguntas no Instagram, né? O que é que eu como pra passar vontade de doce, por exemplo? O que é que eu como pra melhorar coisa X ou coisa Y? Isso é muito discussível porque depende do teu gosto. Pô. A dieta ela vai dentro do teu hábito. Não é o que manda. Inclusive eu faço críticas mais pesadas pra outros colegas que fazem isso. Do tipo de... Às vezes chega pra mim a dieta do outro... Deixa eu ver a dieta do cara aí. Aí eu falo assim, todo dia tem esse iogurte aqui? Todo dia. Tem troca não? Tem não. Então esse cara que nem dieta faz. Porque ele não sabe que é comer a mesma coisa todo dia, irmão. É difícil. Tá louco mesmo, loucura, pô. Ninguém faz isso, pô, na habitualidade. Pega um cara que não faz dieta. Ele vai comer um ovo ali todo dia, um pão. Mas uma hora ou outra, ele bota um queijo de presunto. Uma hora ou outra não é pão, é bolo. Uma hora ou outra é uma tapioca. É uma vez na semana? Mas tem uma vez na semana. Não é 100% do tempo. Entendeu? Enfim, resumo. Aí quando chega pra mim o paciente, é dentro do hábito do hábito alimentar dele. Dessas perguntas assim, o que é que... Inclusive do doce, essa é cargo-chefe. O pessoal pergunta muito. O que é que eu como pra comer doce? Quando chega pessoas novas na minha rede social, eu acho que o pessoal se espanta. Eu falo, doce. Como doce, você é livre. Eu falo isso direto. O que é que eu como pra passar vontade de chocolate? Chocolate, ué. Eu como quanto? Quanto você quiser. Você é livre, você come o quanto você quiser. Mas não vai alterar a caloria, não? Vai. E agora? E agora digo eu, né? Aí você decide. Se tu comer 100 calorias, tu tem 100 calorias a mais no cálculo. E como é que eu faço pra encaixar? Tá, eu vou tirar aqui um pão e boto o chocolate. Não, mas vai ficar o ovo só com queijo.
bem-vindo aos cálculos. É uma matemática. E refeição livre, o que é que tu acha de... Cara, refeição livre, desde que ela não altere o consumo calórico drasticamente, ela é plausível. Sabe Porque, ó, entenda bem, André, não é uma matemática. Dentro do financeiro, falando assim de uma análise de finanças, da economia doméstica dentro de uma casa, não tem como, vamos supor que a família contratou um economista doméstico lá, um cara para trabalhar a economia da casa, etc., fazer uma planilha de compras e vendas, etc. Não tem como ela falar assim, ó, nosso ganho é 10 mil reais por mês. Eu queria fazer uma compra de 10 mil reais. O cara vai fazer o quê? Vai falar que não dá. Vamos para caloria agora. Eu tenho 1.500 calorias por dia. Eu quero fazer uma refeição de 2.000 calorias. Que é muito plausível isso. Um combo de hambúrguer. Um homem, então, 2.000, vai fácil. Quero fazer um consumo calórico de 2.000. Sem destruir meu projeto. Impossível. Não dá. De duas, uma. Ou você não faz. Três. Ou você não faz. Ou você faz em menos quantidade. Então, controla a quantidade de calórica que você está consumindo. Ou você faz e passa aí uns 30, 40 dias para não estar fazendo novamente. Porque tu vai estragar ali, mas ali na frente tu conserta, vai consertando e a vida vai tocando o barco, enfim. Porque esse exemplo eu dou para muita gente. Imagina um paciente fazendo a dieta na risca. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí chegou no domingo à noite. Cara, depende do que tu come. No domingo à noite. A semana inteira. Tu pode conseguir, numa refeição, acumular toda a gordura que tu foi perdendo durante os dias, assim, toda essa substrata. É fácil botar isso em termo quantitativo, que fica mais fácil do pessoal entender. Né? Então vamos pensar que tu planejou uma dieta pro cara que ele vai ter um déficit calórico diário aí de, sei lá, 300 calorias. Não, pode botar mais, pode botar 1.000. 1.000 calorias. 1.000 calorias. 1.000 calorias por dia de déficit. Isso. De segunda a sexta ele acumulou aí 5.000 calorias de déficit. Só que isso aí tá aí na matemática, aí tu vai acertar. No sentido, tu vai validar. Sim. Mas aí, não é assim. Então já vai. Entendeu? Tu lembra quando eu falei no começo que a caloria que entra é diferente da caloria que sai? Por exemplo, eu comi um excedente calórico de gordura. Vamos dar números bem baixos. Eu comi 1 grama de gordura a mais. Aí eu acumulei 9 quilocalorias. Certo. Então virou 9 quilocalorias aqui. Aí no outro dia eu tiro essa grama e eu queimo a caloria? Não. Porque o corpo não funciona desse jeito, pô. Não é um caixa que tu bota 10 a mais e no outro dia tu pode tirar 10. No outro dia. Porque, não funciona dessa forma. Eu sentei, sabe? Porque eu faço pra caralho isso. Tipo assim, eu sei que, por exemplo, no sábado... sei lá, sábado só como um dia aleatório. Eu quero comer pra caralho, aí eu passo o sábado quase inteiro sem comer quase nada. Fico vivendo aí de whey, alimentos com... Pra comer errado na noite. Vai pra liberar. Vou te explicar isso. Enfim. Tu tem uma taxa de perda. Quanto é essa taxa de perda? Eu não sei, não me pergunte e não dá pra saber. O que é a taxa de perda? Eu tô fazendo uma dieta de 1.000 calorias de déficit e eu vou queimar uma gordura. Quanto de gordura eu queimo por dia? Tem artigo que, meu irmão, se tu vê um artigo que tenta validar isso, 15 folhas não disse nada. A realidade é essa. Porque não dá pra fazer isso, pô. É impossível. É só especulação. É tanta especulação que tu lê o artigo e se perde. Já vi vários assim. Enfim. Mas tu tem uma taxa. Isso é um fato. Tu tá fazendo a dieta ali. Tu tem uma taxa. Quanto é essa taxa? A gente não sabe. Só sabe que é baixa. E se tu quiser acumular, ela é rápida e alta. Beleza. Aí tu vem 1.000 de déficit. Aí na matemática, ó. 1.000. Quando chegou lá no domingo, tu tem quanto de déficit? 6.000, né? Chegou no domingo. Tem 6.000. Aí, então posso fazer uma refeição de 6.000 à noite. Não vai nessa, pô. Porque não vai fazer. Porque tu não perdeu 1.000 calorias acumuláveis. Tu fez um déficit calórico de 1.000 calorias, no qual esse déficit calórico de 1.000 calorias vai fazer tu perder uma taxa de gordura que a gente não sabe quanto é. Pegou? Vou fazer de novo, ó. O pessoal vai pegar. Tu tem 1.000 calorias de déficit. O déficit é 1.000 calorias. O número 1.000 é do déficit calórico da dieta. Certo? Certo. Aí, somado esse déficit no final da semana, ou seja, fechando sábado à noite, começando domingo de manhã, tem 6.000 de déficit. Certo. Isso não corresponde a dizer que tu tem uma disponibilidade para fazer 6.000 de superávit no domingo e fazer um equilíbrio dietético. Ou fazer só 3.000 e fazer um déficit ainda mesmo assim. Se eu acumular os 6 dias de déficit de 1.000 e fizer 6.000 de superávit... Não, bota 2.000, tu vai perder ainda a taxa. Porque 2.000 calorias de superávit faz um acúmulo de gordura... Maior do que 2.000 de déficit destrói. Provavelmente maior do que 5 dias de 1.000 calorias de déficit. Isso é um chute. Tá. Tô chutando. Porque agora tu me deu medo que eu achei que fosse nessa escala. Mais ou menos, isso, perfeito. É como se fosse nessa escala. É como se fosse nessa escala? Porque se for pegar a matemática, tu tá certo no teu cálculo matemático. Eu tenho 1.000 de déficit aqui, eu não quero emagrecer nem engordar. Pronto, vamos lá. Eu vou fazer... Eu não quero emagrecer nem engordar, mas eu quero comer no domingo 6.000 calorias. Pronto, eu encaixei o exemplo perfeito.
Aí tu fez 1.000 de déficit de segunda a sexta, tem 6.000 de saldo, aí domingo tu come 6.000. Vai fazer esse teste aí pra tu ver. Você vai ganhar uns 10 quilos por mês. Porque, de novo, todo dia tu queima uma taxa de gordura baseada em 1.000 calorias. Tu não queima 1.000 calorias. Ninguém queima isso, cara. É impossível fazer essa queima. Uma maratona, o cara gasta 1.000 e 1.200 calorias numa maratona, são 42 km. 2 horas e meia correndo. Isso o recorde de 2 horas e meia, 2 horas e 20, sei lá, enfim. Então, assim, tu não tem uma taxa de queima correspondente à taxa de déficit calórico, que é aí que a galera erra, pô, quando o cara vai pra matemática. A gente usa a matemática para o cliente ter a ludicidade de observar o que acontece no corpo dele. Mas se eu quiser, com a matemática, explicar o que acontece metabolicamente, eu não consigo. Não consegue. Não dá. Porque eu não tenho como saber quantas gramas de massa muscular ele vai ganhar com aquele treino. Isso aí é impossível dizer. Eu admiro quem diz isso, porque o meu cérebro não permite, cara. Ei, Reniel, eu perco quanto aqui com essa gordura? Ou, perco quanto de gordura com essa dieta aqui? Meu irmão, perguntei o número da Mega Sena aí, que eu acho que eu vou conseguir te dizer. Agora isso aí eu não consigo, não. E qual tu acha, então, nesse caso, que é a importância da pessoa fazer um exame de calorimetria para saber a taxa de metabolismo basal, por exemplo? É exatamente o que eu falei agora há pouco. É a ludicidade. Embora o exame de calorimetria seja técnico-científico, validado, padrão ouro, eu acho que isso é muito mais importante para o paciente ele ter uma análise do que está acontecendo no metabolismo dele, ao passo de que isso vai tornar ele um calculador de dietas. Porque não vai. Porque no final das contas, não, é como eu falei, usa-se matemática a título feeling, não usa matemática a título metabólico. Não dá para usar. Inclusive, cara, dá para tu fazer assim, ó, se tu imaginar a situação, eu falo isso também em super obesos. Tu pega um cara de 180 quilos, que 180 come pra caralho. Deixa eu falar a verdade. Deixa eu falar. Pra não perder aqui o raciocínio. Vai. Aí o cara come 3 pães de tarde. É um exemplo. É um indivíduo de 180 quilos que come 3 pães à tarde. Se eu diminuo para 1, sem mexer na dieta dele, deixa tudo igual. Eu vou diminuir, em resumo, eu vou diminuir os excedentes. Eu vou deixar a dieta alta, mas vou diminuir excedente. Ele já é Então é 1 litro de Coca-Cola no almoço, é 500. É 3 pães à tarde, é 2. É uma pizza na janta, é meia. Tá tudo alto ainda. Concorda? Concordo. Ele emagrece. Agora ele emagrece dentro da vertente dele. Entenda, 180 quilos passa para 170. Ou 160. Ele vai passar para 90 agora não, entendeu? Eu quero... É porque o tempo tá jogando contra a gente Certo, aqui, vai. mas eu quero... Pô. Passou voando. Pô, é muito ruim isso. Mas, ó, pensa aqui comigo, tá? Eu vou construir um raciocínio e aí tu pode me interromper se tu vê algum furo aí. Certo. Vamos pensar nessa mesma pessoa de 180 quilos que tu falou. Beleza. Vamos supor que a gente fez a calorimetria do cara e a gente chegou aí numa taxa de metabolismo basal de, sei lá, 2.300 calorias. Certo. E que o cara é muito mais gordo, ou menos isso. Ele se mexe pouco, Perfeito. então isso aí sobe pra, 3.000. Total. É bem isso, viu? Tá. É bem por aí. Pronto. E a dieta dele, ele vinha comendo aí, 5.000, 5.500, 6.000 calorias, tá engordando ao longo do tempo, certo? Uhum. Vamos supor que a gente fez exatamente isso que tu falou, derrubou o negócio do cara pra... 4.000, ainda ficou acima do... 4.000. Certo. Ele emagrece? Sim. Pronto. O meu ponto é, tem muita gente que fala a seguinte frase: pô, eu não como muito e sou muito gordo. Uhum. E o que eu sempre falo, quando é amigo mais próximo, eu falo, óbvio que tu é... E isso pode... Primeiro, eu não acredito que isso seja verdade. Normalmente o cara come pra cacete e nem percebe. Isso. Mas supondo que o que ele falou seja verdade, ele não necessariamente precisa comer hoje pra ser muito gordo. Porque ele é muito gordo numa foto, mas no vídeo ele comeu pra cacete pra conseguir ficar gordo. Sim, e pra manter. Então, é isso que eu quero te perguntar. Porque na minha cabeça, pra manter a pessoa muito gorda, ela não precisa comer muito. Se ela só comer normal, o que é o metabolismo basal dela, ela vai continuar sendo gorda, porque ela não tá queimando caloria. Eu entendi tudo, vou te responder. Pro cara ganhar peso, ele não precisa comer muita caloria todo dia. Pro cara Esse ganhar é o ponto. peso, ele não precisa comer muita caloria todo dia. Ele não precisa furar o gasto energético dele todo dia. Que é exatamente o que eu tava tentando explicar. Por exemplo, esse número aí, 3.000. Aí vamos supor que, bem na margem, ó, o cara come 2 vezes por semana 3.100. Nas outras vezes ele come 3.000 fechado. Vamos imaginar essa matemática. Ele vai engordar e ganhar peso? Pra caralho. Muito. Muito. Tá sempre perto do total e em vez ou outra fura. Vamos pensar em outro cenário, mais plausível. Vamos supor que ele não fura. O meu ponto é esse. Se ele já ficou gordo, se ele começar a comer pouco, ele vai continuar gordo. Porque ele... Ah, entendi o teu ponto. Sim, ele não fez um processo de perda.
ele não tá em déficit calórico, Exatamente. ele tá só comendo pouco, mas o pouco De vez em é quando a come quantidade. mais. Não, mesmo que não seja. O pouco é a quantidade normal que uma pessoa tem pra manter o metabolismo dela Sim, funcionando. entendi, perfeito, Né? correto. Então, o meu ponto é, a pessoa pode ser gorda e comer pouco. Mas isso é hoje. Antes ela comeu muito pra ficar gorda. Mas hoje, se ela continuar comendo normal, se ela não comer pouco, se ela comer normal, ela vai continuar sendo gorda. É, porque tem a ver com o que eu te falei e outra coisa. Tem a ver com o que eu te falei no ponto de a taxa de acúmulo é muito maior do que a taxa de perda. Certo. E o tempo, cara. A gente não tinha trabalhado isso aí na fala ainda até agora, né? Quando o indivíduo começa o processo de emagrecimento, ele tem que entender que vai ter um déficit calórico, ele vai ter que fazer atividade física. E isso vai ser evolutivamente progressivo durante as semanas e os meses. E aí, lá à frente, ele vai vendo o resultado macro. 10 quilos, 6 meses. Não vem com essa de 10 quilos em 30 dias pra mim, não, velho. Que isso aí Não não rola, cola. né? É. Isso aí é coisa de rede social, o cara quer te vender dieta pronta. Então, 6 meses, 4 meses. Sei lá, o cara muito focado, 3. Mas isso aqui, ó, diariamente, todo dia. Porque ele vai fazendo um processo de perda. Então ele tá dentro de uma dieta de déficit diariamente. Quando o cara não tá dentro da dieta de déficit diariamente, que é o teu caso aí talvez. Quando o cara não faz nem déficit também, e vez ou outra da erra, ele vai ganhar peso. Vai. Que é o que aconteceu com as pessoas, principalmente na pandemia. Eu peguei muita gente depois da pandemia, ali quando voltou, eu tava começando a atender e tal, aquela coisa toda, quando foi ali no final de 2020, quando já tava voltando algumas coisas ali, pelo menos pra atendimento e tal, muita gente ganhou 10, 15 quilos em 3 meses. E pra perder esses 10, 15 quilos era um ano. É verdade. A gente tem isso, pô. Tem muitos exemplos. Então, é aquela Porque ideia. comida suja é muito calórico, né, velho? Eu ia chegar nesse ponto. É aquela ideia. A taxa de acúmulo é muito maior do que a taxa de perda. Inclusive, quando você vai para consumo calórico, que tu falou agora há pouco, de alimentos que você não controla, por exemplo, eu como na minha casa arroz, feijão e carne. Na minha casa, eu mesmo fiz o arroz, eu mesmo fiz o feijão, eu fiz tudo, tá aqui, pá. E eu vou almoçar no restaurante, que lá eu vou comer arroz, feijão e carne nas mesmas gramagens. Já vai ser mais caloria? Vai ser mais caloria. Por quê? Cara, o cozinheiro, ele faz uma panela de arroz cheia de óleo. Por quê? Porque tem que ser prático ali, tem que ficar fazendo, tem que ser aquela coisa toda, então ele tem que ganhar tempo. Então o óleo ajuda. A carne, ele não vai fazer grelhado, pô. Difícil ter um restaurante que faz grelhado. Vai pesar no sal. Tem que ser um também. restaurante muito top. Aí ele vai botar mais sal, ele vai botar muito mais óleo, porque ele vai fazer um grelhado cheio de óleo para ganhar tempo aqui com um bocado de carne aqui que ele tá mexendo, para não queimar. Porque quanto menos óleo, mais chance de queimar. E se tu tiver pedido mal passado, aliás, bem passado, mal passado, né? Que é quase cru a carne. Pior ainda, porque ele não pode deixar queimar nada. Se pedir ao ponto, pior ainda, mais ainda. Então, assim, vai ser mais pesado. E isso, dica de passagem, é tecnicamente, né, a mesma alimentação, só que num ambiente que eu não controlo. Sendo que quando o cara vai para um ambiente que ele não controla, ele não faz a mesma alimentação. É um baião, é uma carne com prato de gordura, Pô, vem aquela batata frita é acompanhando. uma batatinha frita ali de boa, aí vem uma saladinha com maionese, que ele lembra da infância dele, come ali e tal, lembra da mãe dele e tal. E um copinho de suco, uma vezinha, um copinho de suco. Aí botou 1000 calorias a mais, pô. É fácil. E Infelizmente. o cara que tem mais massa muscular, ele tá no outro extremo, né? Porque a gente não chegou a falar disso, mas a gente falou muito de taxa de metabolismo basal, né? Que é aquela taxa que eu parado, o meu corpo vai gastar uma caloria pro meu coração bater, pro meu estômago digerir comida, pro meu pulmão expandir, né? Pra eu funcionar. Isso. Mas quando eu me mexo, quando eu levanto pra beber água, quando eu vou abrir uma porta, tudo isso vai gastando um pouquinho a mais de caloria, né? Uma pessoa... E pra quem tá buscando emagrecer, tem que ter formas de aumentar essa taxa de metabolismo basal. Uma delas, por exemplo, é com a musculação, porque a criação de massa muscular, ela aumenta a demanda energética que o meu corpo precisa para ficar vivo. Isso. Então, Isso. Uma pessoa com mais músculo vai ter uma taxa de metabolismo maior, porque o músculo oxida, o músculo oxida, né? O músculo respira, O músculo gasta energia. o músculo gasta energia e a Isso. gordura não. Isso. Então, a pessoa que tem mais massa muscular, ela tá no outro ponto do que a gente vinha conversando. Ela precisa... Se ela começar a comer normal, uma dieta normocalórica, ela vai perder músculo Cara, depende do treino. treinando normal. Não, O mesmo ritmo mas de é treino. porque o treino, ele é mecânico. Então, assim, não tem como tu falar do mesmo nível. Se falar do mesmo nível, já perdeu. É complicado isso aí. O músculo, ele é mecânico. Então, assim, pra tu saber uma taxa de treinamento em número, tu não tem como saber. Não tem. É impossível. Então, assim, quando o cara fala assim, ó, estou mantendo, eu já escuto assim, ó, estou perdendo.
Porque como é que tu vai manter uma coisa que tu não sabe o número? Na dúvida, irmão, tu tenta fazer mais forte pra ver se tu mantém. Até porque. Porque tu vai tentar ganhar. Aí tu Sim, vê se tá. mantém. Entendi. Entendeu? Então, dentro de uma dieta mais baixa, provavelmente o indivíduo vai perder força. E se ele não tem um acompanhamento, se ele não sabe treinar, provavelmente ele também perde massa muscular. Não porque a dieta é baixa, porque o treino tá desajustado. Cara, uma dieta pra perder massa muscular, eu falo isso pra galera também, é uma dieta de desnutrição. Ah, porra, agora. Essa é a dieta de agora perder tu massa me deu muscular. vontade de ser E aí pula, tem um pô. detalhe. Tem que saber também quem é esse indivíduo. Se eu manter um ritmo de treino, supondo que seja o mesmo ritmo de treino, numa dieta de 3.000 calorias, 4.000 calorias e numa dieta de 2.000 calorias, a perca de massa muscular, o ganho de massa muscular vai ser o mesmo. Se tu tivesse como me garantir que o treino é, assim, nesse exemplo hipotético, Nessa né? hipotética, Que o laboratório. Laboratório, tá. O nível de treino é exatamente o mesmo para os mesmos indivíduos. Perfeitamente o mesmo. Isso. Nível de sono tudo Só vai controlado. mudar a dieta. Só vai mudar a dieta. Com certeza o de 3.000 vai ter mais avanços. Talvez o de 2.000 não perca, porque tem que ver como é que tá. Em relação ao que esse indivíduo gasta. Mas, para ficar mais incrementado o exemplo. Mesmos indivíduos, mesmo nível de treinamento, mesmo nível de sono, mesmo metabolismo. Um come 3.000, o outro come 2.000. Talvez de 2.000 perca e talvez de 3.000 ganhe. Músculo. Músculo, exatamente. Por quê? Porque Então tem 1.000 calorias a mais. a dieta também influencia na construção muscular. Depois do treino. Primeiro é treino. Sim, não, sim. É isso, mantendo o mesmo ritmo de É, treinamento. porque tu falou mantendo o mesmo nível de treinamento, né? Então eu imaginei na minha mente que o treino tá exatamente o mesmo. Sim, o mesmo. Aí a gente vai passar pro segundo confundidor, que seria o consumo calórico. Entendeu? Uhum. Então, a partir do consumo calórico, eu posso viabilizar a ganho de massa muscular desde que eu tenha controle total do treinamento e do sono. Se eu não tenho um controle total do treinamento e do sono, eu não posso pensar em dieta para massa muscular ou para performance. Pra Tu entendeu o que eu falei, né? Entendi. Se liga aqui que eu queria dar um exemplo. Vai. Atleta de futebol. Atleta de futebol lesionou o ligamento. Ou lesionou o músculo. O ligamento é um pouco mais pesado. Lesionou o músculo. Esses caras comem bem, ô André. Buffet é bom, tem suplementação. Assim, de grande clube, né? Porque geralmente tem clube da Série A, cara rompe e acontece isso aí. Por quê? O cara dorme bem. Às vezes o fisiologista faz o cara treinar muito mais intenso. Porque o trabalho de carga do futebol é diferente do trabalho de carga da musculação. O carga da musculação é volume, repetição e quilograma. Musculação no futebol é tempo de treinamento, distância percorrida, GPS, análise de urina, CK, batimento cardíaco. É um pouco mais metabólico. Mas tem análise de carga. Botou numa carga mais alta, quebra. Mesmo com a dieta ajustada. Então, em alguns cenários, cara, de músculo, que a gente tá falando sobre músculo, em alguns cenários de músculo, a dieta não faz nada, pô. Nesse cenário de ajuste pra mais, né? Uhum. Não faz nada. A dieta não é capaz de segurar isso aí. É a mesma coisa de desidratação. Prescrevi mineral pro paciente, ele tá tomando, ele tá fazendo a reidratação no intervalo. O paciente joga de futebol, mesma coisa. Tá assistindo cãibra. Meu irmão, não bebe água, tá começando desidratado, desidrata mais ainda, cãibra. A dieta não vai fazer mais nada aí. Pode fazer a perfeita dieta, a melhor dieta do mundo. O paciente dorme mal e bebe pouca água, ele já começa ruim. Então, ou seja, falando de músculo, né? Tem cenários que a massa muscular ela é influenciada diretamente pela dieta, mas sempre dependendo do treino. E tem cenários que a massa muscular, quando o treino é muito ruim para mais ou para menos, a dieta pode ser perfeita, que o cara ainda evolui. Será que eu posso usar essa palavra? Entendeu? Entendi. Porra. Eu fiz uma pauta aqui, ainda queria falar contigo de endurance. Faz aí, pô. Não. Acho que a gente tá batendo tempo aqui. Porque tu trabalha muito com esporte, né? Com futebol. E eu queria entrar. Mas, cara, vamos já se encaminhar aqui pro final. Eu tenho uma parte aqui que eu vou te dar umas frases. E tu vai dizer se é verdade ou mito. E aí, se tu quiser, tu justifica, mas a ideia é que seja Beleza, tipo um mais ping, rápido. bate e volta. Vai. O uso de aminoácidos em treino é jogar dinheiro fora se o cara tem uma dieta proteica adequada. Depende. Depende porque se for um cara que tem um altíssimo nível, mesmo isso aí não sendo validado para a imensa maioria das pessoas, ele pode ter um benefício adicional a depender do tanto de treino que ele já tem na vida e do tempo de treino que ele está fazendo. Porque então, o iniciante chegar lá com uma garrafinha de água com aminoácido não vai Agora tu adiantar. imagina um cara bodybuilder que treina 3 horas. Sei lá, de repente, um exemplo. Então, altamente Aí treinado, qual é o efeito do hormonizado, aminoácido nesse caso? vai estar na recuperação do treino. Intratreino. Intra-treino. Aí tem que estar associado ao carboidrato, porque também 3 horas de treino tem que ter uma energia. Que tá muito na moda a palatinose, né? A turma tá usando pra caralho, né? Cara, a galera usa qualquer coisa. Principalmente ciclista, que trabalha com ciclista, é carboidrato, irmão. Bananinha de chocolate, docinho de goiaba, carbap, rapadura. Quer comer o quê, irmão? Quero tomar o carbap, então tome. Quero comer a rapadura, então coma essa quantidade aqui.
Quero comer aquela bananinha de chocolate, docinho de banana, tá aqui. Quero comer o docinho de goiaba, padrão, infância, old school. Tá vendo? Tudo dá certo. Ó, essa eu quero ver. Existem pessoas gordas saudáveis. Gordo Gordas. é gordo, velho. Mas eu vou ter que dar o grau, pô, da Não, caralho, obesidade. 150 quilos, vai. Não existe. Impossível. 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 Pode estar saudável mentalmente no sentido de estou me sentindo bem agora. Ok. Mas metabolicamente tá fudido. Mas metabolicamente está inflamado, tá com um bocado de enzima sem funcionar, tá com o exame alterado provavelmente. Ah, mas o meu colesterol deu ok. Mas vamos fazer um exame completo de 25 páginas. Provavelmente vai ter muita coisa alterada. Então é impossível. Qualquer indivíduo. A dieta de ciclo de carboidrato é a mais eficiente para emagrecimento. Não, o ciclo de carboidratos só é utilizado no altíssimo nível da performance, cara. Altíssimo nível da performance. Altíssimo nível da performance. Atletas de alto nível, quando competem, que o cara tem que competir numa determinada. E só pro fisiculturismo, isso, ou qualquer atleta de alta Não, o performance. fisiculturismo dificilmente é utilizado, pra falar a verdade. Na verdade, é utilizado, mas o nome é outro. O nome é Peak Week, ou então Refeed, pra encher o cara. Mas o ciclo de carboidrato, carbociclo, algumas coisas que são utilizadas para endurance, é o cara que tem uma atividade física, tem uma competição num sábado, num domingo, sei lá, um dia específico, e ele faz uma estratégia para que, desses 6, 7 dias antes da competição, ele lança uma estratégia para o corpo dele fazer um super acúmulo de glicogênio para ele competir cheio. E o Peak Week? Peak Week é do bodybuilder, quando ele faz restrição de carboidrato durante ali, 4, 5 dias da semana para Uma competição, desidratada. lá no finalzinho mesmo, ali no pré-contest fase. Para secar um pouco mais e no dia ali anterior, 2 dias antes, depende como é que o treinador vai fazer isso, ele faz uma semana de pico, que a semana de pico tem a ver com os 3 últimos dias. O pico só vem no final, na verdade. O nome científico é Peak Week, mas o pico só vem no final. Então ele faz um aporte calórico de preferência de carboidratos. Ou às vezes só carboidrato. Que aí Naquele- puxa glicogênio pra dentro do músculo, Ele dá uma puxa inchada, água, dá dá uma inchada metabolicamente. Aí tem o carboidrato que o cara mais gosta, às vezes é arroz, às vezes é batata doce. Depende do A indivíduo. turma come uns cookies, umas batatas fritas, né? Depende muito do cara, mano. É muito particular. Porque tem uma parada um pouco comportamental também. Dele comer e se sentir bem, entendeu? Tem muito comportamento aí nesse negócio. Vamos lá, ó. É mais difícil pra uma pessoa construir músculos do que queimar gorduras. Com certeza. É mais difícil construir Muito músculo mais do que difícil. queimar gordura. É impossível de comparar isso aí. Queima gordura deitado no sofá, irmão. É só segurar a dieta. E comportamentalmente, o que tu acha mais Queimar difícil? gordura, eu vou ser mais polêmica ainda. Vamos Ser falar. mais polêmica ainda. Queimar gordura, o bariátrico nem treina quando faz cirurgia. É porque não pode. E queima gordura. Agora bota o cara pra ganhar músculo deitado no sofá ou no pós-operatório. E comportamentalmente, tu acha que é mais fácil construir? Fisiologicamente, tu já falou. Fisiologicamente, sim. sim. E comportamentalmente, tu acha que é mais fácil um cara construir músculo ou queimar gordura? Comportamentalmente falando, tipo, segurar as barreiras do comportamento, no sentido de tipo, rivalidade. Não, no, Tipo- no sentido de assim, o mindset que eu preciso ter pra ficar por 3 anos numa dieta hipocalórica pra queimar 40 quilos de gordura nesse tempo, ou ganhar 10 quilos de massa Não, muscular nesse caso aí eu vou dar um empate. Porque quando pega comportamento, os dois vão ter vertentes de problemas semelhantes. O obeso vai ter dificuldade de seguir a dieta, vai ter dificuldade para academia, vai ter dificuldade de parar de beber, enfim. E o cara que quer ficar musculoso vai ter dificuldade de pegar o peso que é para pegar, vai ter dificuldade de dormir o que é para dormir. Mas é mais divertido, vai, porra. Chegar na academia já fortinho assim, pegar, fazer um Não, treino mas aí eu desafiador tenho é que, mais legal eu do tenho que caralho. ser neutro aí. Tu tá com a vertente do viés. Provavelmente, né? Eu acho que nesse caso é empate. Agora, de facilidade fisiológica, perder gordura é mais fácil. Mais fácil. Facilidade comportamental, eu vou dar empate porque tem que ver quem é a pessoa. Depende, é variável. Ó, numa dieta, vão ser duas parecidas. Vai. Numa dieta de emagrecimento, deve-se buscar zerar a quantidade de carboidrato ingerido. Numa dieta de emagrecimento, buscar zerar, não. Tem que baixar. Ou não. O aporte calórico, ele é determinante. Ponto. Numa dieta de emagrecimento, deve-se buscar zerar a quantidade de gordura. Também não. E qual o Todo benefício extremo- da ingestão de gordura? Todo extremo é negativo. Benefício da ingestão de gordura? Sim. Cara, a gordura é fundamental para a construção de hormônios, por exemplo. Colesterol, por exemplo. A testosterona, por exemplo, ela só se dissolve em gordura, certo? Ela é lipossolúvel. Em tese, sim. Todo hormônio esteroidal é feito de gordura. O treino em jejum promove maior gasto calórico. Não. Nenhum treino em relação ao tipo de dieta promove um maior gasto calórico. Treino que promove maior gasto calórico é treino que você tem mais aptidão para fazer. As pessoas podem ter uma vida saudável e com qualidade de vida com o consumo de 1 grama de proteína por quilo por dia. Dependendo da pessoa, sim.
Porque se for uma criança de 10 Não, anos. porra, o caralho. Um cara de 30 anos É com... porque eu sou muito da parte metodológica. Se a pergunta não for direta, eu vou. As pessoas Bota o podem... adulto, o adulto. Um homem treinado de 80 quilos pode ter uma vida saudável e com qualidade de vida consumindo 1 grama por quilo de proteína. Agora foi boa a pergunta. Não. Não Não pode. tranquilo aí, não suave, é um não fácil de dizer. E quais são os prejuízos à qualidade de vida ou mesmo à saúde de uma pessoa que Porque não bate a um quantidade grama de por proteína, dia? cara, não vai nem sustentar a tua massa muscular a título de saúde articular. Não dá pra sustentar com 1 grama. É 2 gramas pelo menos, pra sustentar um homem com uma massa muscular bacana. Porque ele já passou Pra do não ter- 1, não do ter 1.5. Pra ter flexibilidade, não, perdão. Pra ter fortalecimento muscular. Até porque ele vai treinar pra isso. Pra ter fortalecimento tem que treinar, lógico. E pra ganhar massa muscular tem que comer de proteína. E pra comer proteína e ganhar massa muscular tem que ter 1.5, 1.6. Enfim. O movimento body shame, sabe o que é? Body shame? Não. O movimento que fala que as pessoas não podem ter vergonha do próprio corpo, tem que se aceitar. Eu acho isso aí um discurso É. chulo. O movimento body shame, o movimento contrário ao body shame faz bem pra sociedade, ou seja, o discurso daquelas pessoas que falam que não importa se você é gorda, se você é muito magra, você tem que se aceitar como é, porque cada um é lindo na sua maneira e tal. Não, esse aí é o discurso de preguiçoso, cara. É. O cara não tem condição de mudar o corpo dele, ele faz uma movimentação, uma passeata, entre aspas, pra que todo mundo seja que nem ele. Ele quer ser assim, legal, seja assim. Você quer ter 130 quilos até ficar idoso? Eu acho difícil você chegar lá? Show de bola. Você quer ter 50 quilos até você ser idoso? Também acho difícil você chegar lá, porque o cara com 50 quilos vai ficar acamado com 80 já, porque não vai ter massa muscular pra se sustentar. Show de bola. Mas não querer que os outros queiram ser igual a você. Isso vale pra tudo, né? Da mesma forma que eu quero ganhar massa muscular a todo custo, eu não posso também querer que todo mundo queira. Aí, cara, já finalmente aqui, eu queria que tu desse uma indicação de um entrevistado aqui pro podcast e ou um assunto pra eu conversar aqui. Pode ser relacionado à nutrição, a esporte, a qualquer coisa. Cara, Um entrevistado e um assunto. eu vou te orientar o professor Cleiton Rodrigues, que é um personal amigo meu. E aí tu pode falar com ele sobre treinamento, que ele é um cara muito massa pra treinamento, velho. Ele gosta muito de treinamento de força, musculação, exatamente. Cleiton Rodrigues. Cleiton Rodrigues, vou te passar o contato. Boa. Ele tem muito a minha vibe, assim, de estudo também. E aí, pode ser um papo massa. Um livro, aí provavelmente tu vai falar Um que livro sem nenhum conflito de interesse. Mostrei pra câmera de novo, velho. Como é que, pô, aproveita e fala como que a galera que sai de comprar. Um livro, esse aqui tá quentinho, você pode comprar ele, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, ele vai estar na Amazon, tem no meu site. Vai estar amanhã aqui. Já vai estar no ar amanhã? Amanhã, rápido. Não vai estar no Amazon amanhã. Vai estar no Amazon daqui a uns 10 dias. Vai estar no meu site amanhã, ranielfernandesnutri.com.br. Dá pra comprar pelo site. Quem é de Fortaleza, sim. Quem é de região metropolitana também. Esse daí não, porque esse daí é meu, certo? Esse aqui é teu, exatamente. Esse aqui já tem dono, mas você pode comprar um parecido com esse. Muito igual bom, muito bom. Cara, e aí pra acabar, uma ideia que todo mundo, a gente tá gravando aqui há 1h30, né? Se tu fosse resumir essa conversa, esse podcast, esse assunto, em uma frase, uma lição, qual seria essa lição? Cara, a lição de moral que eu posso falar pra qualquer pessoa, independentemente da idade, independentemente do tipo de treino, independentemente do que busca, melhore a cada dia que passa. Porque a cada dia que passa você vai ficar mais velho. E só tem uma forma de melhorar ficando velho: ganhando massa muscular e perdendo gordura. Não existe outra maneira. Se você parar pra pensar profundamente no que eu falei, é a mais verdade que existe. Como é que eu fico mais velho ao passo que eu estou morrendo, que essa é a realidade, e eu estou conseguindo ficar mais velho, mas não ficar morrendo, ficar vivendo, ganhando massa muscular, ganhando aptidão física e melhorando o meu comportamento a título de gostar mais do meu corpo. Só existe essa maneira. Pô, cara, obrigado Beleza? pelo papo, velho. Valeu, que eu agradeço. Pessoal, semanalmente a gente vai estar aqui fazendo conteúdos desse tipo pra vocês, então se inscreve aí no canal, curte esse vídeo se vocês entenderam que alguma coisa que a gente falou aqui fez sentido e ajudou vocês de alguma forma. Compartilha o vídeo aí com os amigos, nos grupos de vocês, dá essa força pra gente e comenta aí pra vocês também, né, pergunta, eu vou pedir pro Raniel eventualmente responder lá no comentário, dar sugestão de entrevistado, de assunto, o que vocês querem ver, o que vocês querem entender mais que a gente traz aqui. Um abraço, pessoal, até a próxima.